Flagrante. Olá, muito boa tarde, eu sou William Travassos, nós estamos começando o programa Flagrante com os principais casos de segurança pública dessa semana aqui no Brasil, destaque também internacional, os principais vídeos que surgiram aí no seu WhatsApp, coisas impressionantes e dados que chamam a atenção. Nós estávamos numa reunião aqui com a nossa equipe, falando sobre segurança pública, até que um integrante da equipe falou, o Frajola falou o seguinte: poxa, seu William, como é que a polícia de São Paulo conseguiu reduzir em 70% o número de roubos a banco no Brasil ou aqui no estado de São Paulo? Ele estava muito confuso. Eu falei, ô Frajola, você não está acompanhando, Frajola. Nós fizemos até uma matéria especial sobre isso com a rapaziada do roubo a banco. Falamos da chegada em 2017 do teste de DNA, do trabalho dessa equipe que foi prendendo os principais caras. Aí ele falou, mas seu William, isso é um tema muito importante que mostra como a polícia vem amadurecendo e vem trabalhando em cima dessa vagabundagem. A gente tinha que chamar alguém para falar sobre esses números. Aí ele abriu a apostila, né, e começou lá, redução, isso foi o Frajola que mandou fazer. Aí pegou o gráfico, falou, nossa, a gente bota um gráfico lá para você escrever na tela. Eu falei, mas a tela escreve. Então aqui, ó, 2015, nós tivemos 1.271 casos de roubos aqui em São Paulo. Em 2021, 388 casos. Dá uma olhada de como nós vivíamos um verdadeiro inferno. Como a instituição financeira era uma espécie de pote de ouro para a vagabundagem, para o crime organizado. Esse levantamento, ele foi do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública do Governo Federal, por meio do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Esse resultado, que chegou de 2015, com 1.271 casos de instituições financeiras assaltadas, para 2021, 388 instituições financeiras assaltadas. O Brasil registra o menor número de roubos a bancos em 6 anos, em comparação com 2015. A queda desse tipo de ação é de quase 70%. Você vai acompanhar a reportagem especial da Elisângela Carreira. Acompanhe comigo. Ataques orquestrados que, ao longo dos anos, estão em queda. Os roubos às instituições financeiras em todo o país reduziram em 70% com relação ao ano de 2015. No ano passado, 388 agências bancárias foram assaltadas no Brasil. Em 2015, o número foi de 1.271. Segundo o levantamento do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública do Governo Federal, por meio do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Os ataques são realizados por quadrilhas especializadas com a ação chamada de Novo Cangaço. São crimes praticados durante a noite ou madrugada em que um grupo cerca uma cidade, geralmente no interior dos estados, e rouba grandes quantidades de dinheiro de agências bancárias. O caso mais recente aconteceu em Itajubá, no interior do estado de Minas Gerais. Assaltantes fortemente armados invadiram a cidade para roubar uma agência bancária. 5 pessoas ficaram feridas e um suspeito preso. As rajadas de tiros aterrorizaram os moradores, que registraram o pesadelo da janela de casa. A ação durou cerca de meia hora. Câmeras de segurança flagraram 2 ladrões segurando fuzis em uma esquina. Os criminosos fugiram sem levar nada. 4 policiais e um morador ficaram feridos. Segundo a polícia, a quadrilha usou pelo menos 5 carros. Os bandidos fugiram antes de conseguir arrombar o cofre. Depois do tiroteio, um morador ainda registrou as cápsulas de munição espalhadas pela rua. A polícia apreendeu armas, coletes, capacete e munição. Outro ataque aconteceu em abril. Pelo menos 30 bandidos invadiram a cidade de Guarapuava, no interior do Paraná, e tentou roubar uma transportadora de valores. A quadrilha incendiou caminhões na rodovia que dá acesso à cidade e atacou o batalhão da Polícia Militar, uma tentativa de dificultar a ação das autoridades. Os bandidos não conseguiram acessar o cofre da empresa. Segundo a polícia, 5 suspeitos foram mortos durante o confronto.
um policial acabou morto. As quadrilhas estão sempre preparadas, com fuzis, metralhadoras e até .50, que é capaz de destruir uma aeronave. As instituições de segurança estão cada vez mais preparadas para combater as quadrilhas. O trabalho de inteligência das delegacias especializadas em roubos a bancos consegue frustrar a ação dos criminosos e, assim, a queda nos ataques no Brasil. Os senhores tinham que acompanhar a nossa reunião de pauta do programa Flagrante. Você tem a Ana Furacão, a nossa, né, ela é uma espécie da diretora, manda em todo mundo. A Dadá Maravilha, que é aquela que fica perturbando os outros na internet para conseguir entrevista. Nós temos o Frajola, que é esse menino que é um estagiário muito curioso, mas ele é muito empenhado. E eu queria agradecer a você, Frajola, por essa participação e ter levantado essa bola. Durante a reunião, quando o Frajola falou sobre a redução de 70%, o Frajola é pequenininho, magrinho, sabe? Morador de comunidade, ele falou assim: William, a gente fica vendo essa garotada, né, glamourizando o bandido. Falou que na periferia é muito comum ele ouvir o nome de alguns caras que ficam ostentando com o carrão e tal. Outros bancam de ladrão perigoso, né? Mas ele falou assim: mas eu não vejo ladrão de banco cascudo. Falei, não mesmo? Falei, pô, não vejo, ninguém fala de ladrão de banco cascudo solto aí gastando dinheiro. Não, senhor William, não tem. Eu falei, tem certeza, Frajola? Eu falei, eu tenho, senhor William. Falei, então tá bom. Então, ó, eu falei pra Aninha, vamos ligar pro Pedro? Aí, que Pedro? Eu falei, o Pedro Ivo Correia, aquele delegado lá da Patrimônio, do Departamento Estadual, né, da Delegacia de Patrimônio, do Departamento Estadual de Investigações Criminais, o DEIC, lá da roubo a banco. Ah, é? Mas ele sabe muito. Eu falei, o Pedro, ele é graduado em Direito do Estado. Ele é investigador de polícia de 2000 a 2009. Delegado de polícia desde 2009. Titular da Delegacia de Roubo a Bancos do DEIC. Professor de investigação policial da Academia de Polícia de São Paulo. Sabe tudo e acompanhou todo o caminho dessa redução. E o mais legal disso tudo é que o Pedro topou falar com a gente. Ô, Pedrão, que alegria te rever. Você tá bem? Obrigado pela oportunidade. Fica à vontade, prazer te receber aqui. Prazer é nosso. Pedro, nós já fizemos aqui na Jovem Pan um trabalho mostrando como a Roubo a Banco atua, né? E como vocês conseguiram essa redução significativa no número de roubos a instituições financeiras em São Paulo. Eu lembro que quando a gente se conheceu, né, você falou uma coisa muito interessante, que foi o que eu ouvi do Frajola. Não tem bandido cascudo, ladrão de banco na rua, né? Tá tudo preso. Na verdade, de fato é uma redução significativa. Todos os grandes líderes, né, todos os grandes ladrões que ficaram durante anos praticando esses crimes, que nós elegemos, né, foi feito um trabalho nacional, criou-se uma lista dos principais. 90% deles estão presos, as lideranças. O cara não se aposenta como, né, assim, ele não virou ladrão de banco, vou me aposentar com carteira assinada e tudo, não dá pra ele, né, irmão? É difícil. O ladrão de banco, ele tá no topo da cadeia alimentar do crime. Ele é o... Entre eles, né, no meio deles, ele é um sujeito que ele tem uma conduta diferenciada, né? Se juntarmos de todos os presos, todos os criminosos, todos os ladrões do Brasil, menos de 0,0001% vai fazer um roubo a banco. Então, nós estamos falando da exceção da exceção da exceção. Apenas aqueles que têm uma capacidade de aglutinar, de se destacar durante outros roubos, que são chamados para participar de um roubo a banco. Ah, mas Pedro, mas o cara quando vai por... Não é. Tem o mentor do negócio, né? Às vezes o mentor nem está na parada, né? Ou tá sempre no esquema? Não, muitas vezes ele não está. Veja, é uma cadeia, né? Ele começa com funções menores... E com o decorrer do tempo ele vai se destacando até chegar a líder de quadrilha, né? Ele não simplesmente começa liderando um grupo, né? Praticando um roubo dessa magnitude. Ele participa de outros antes até chegar num ponto em que ele se destaca e é convidado a participar. Uma vez me contaram, eu não sei se é verdade, que, por exemplo, num roubo desse a banco, tem o cara que é o mentor, então ele fica com a parte maior do dinheiro, mas o bucha mesmo, o cara que está lá na sustentação, trocando tiro com a polícia, né? Uma espécie, escolta, qual o nome? Contenção? Contenção. Contenção. Esse cara, ele não ganha o mesmo valor que os outros, né?
Tem uma diferença de pagamento das... Porque eu estou falando da estrutura para a gente entender como é que funciona a cabeça desses doidos. Tem uma diferença da distribuição de grana entre eles? Tem. Na verdade, como uma organização criminosa, ela tem que ter distribuição de tarefas. E dentro da distribuição de tarefas, tem tarefas mais importantes e tarefas menos importantes. Então, em alguns aspectos, as tarefas menos importantes rendem menos dinheiro do que as tarefas mais importantes. Então, aquele sujeito que fica de olheiro, aquele sujeito que fica várias ruas longe, ele vai ganhar menos do que aquele sujeito que está lá dentro, que está praticamente, que planejou o crime, né? Antes do crime acontecer, tem um planejamento que demora meses, dependendo do roubo, né? Tanto que esses grandes roubos são registrados 2 ou 3 por ano. O tempo de preparação dele é muito grande. Gente, eu fico assim, o cara que está na contenção, a gente não pode imaginar que ele é o cara que vai ganhar menos também, até porque é ele que segura a polícia, né, Pedro? E aí eu fico imaginando, entregam para ele, porque aquela arma geralmente não é dele, aquela arma é do crime, né? Quanto custa hoje um fuzil no mercado paralelo? 40, 50 mil reais. 50 mil reais. Então, a arma não é do cara. O crime dá na mão dele. Fala assim, ó, toma aqui 50 mil reais, mais essa quantidade de munição, e você tem que segurar a polícia se chegar aqui na cidade. É esse o papo? Depende do caso. Há casos que é exatamente isso, em que o sujeito ele é convidado e ele participa apenas da fase final. E há casos em que o sujeito ele participa desde o começo da preparação. Então, tem sujeitos que têm a sua própria equipamento, seu próprio armamento. Ah, é mesmo, cara? E tem sujeitos que têm. Isso é um material de trabalho deles. Eles vão, com o decorrer do tempo, eles vão comprando, vão investindo em armamento, em veículos, em equipamentos. Você verifica aí na própria matéria da Elisângela, capacete, balísticos, são coletes à prova de fuzil, diferenciados, não é um colete comum. Sim. São roupas, táticas, né? O kit do mal. Drone, né? Agora, no último, qual foi o roubo que nós tivemos agora? Que eles estavam monitorando a polícia por drones, né? Já faz alguns anos que eles estão utilizando drones nesses grandes roubos. Já teve casos em que foram utilizados 3 drones distintos numa única ação. Então, não é uma novidade a utilização de drones nesse tipo de ataque. Doutor Pedro, agora, a gente não consegue uma redução de 70% no número de casos do dia para a noite. Isso só começou em 2015, 2021, de 1.271 casos para 388 casos no Brasil. Nós tivemos uma redução muito significativa. O advento da chegada do DNA é um marco divisor na investigação do roubo a banco? Sem dúvida nenhuma. Na verdade, no estado de São Paulo, os números ainda são maiores que esse. A nossa redução ainda ela é um pouco maior. Porque aqui é nacional. Exatamente. E, na verdade, um dos divisores, porque até então era muito difícil você prender o sujeito depois. Investigar esses casos era muito difícil. Sim. A partir da prova pericial, né, hoje nós temos reconhecimento facial, nós temos a colheita de impressão digital, que ela foi muito avançada, né, e a própria coleta de DNA, que tornou-se uma ferramenta importantíssima, quase que indispensável nesses grandes casos, somada a outras ferramentas investigativas, e principalmente a integração interestadual, né, esses criminosos, você vê, eles são daqui, São Paulo acaba sendo um exportador de ladrão. Ah, é? Exatamente. E eles vão roubar em PCC, Minas... Não. Nem sempre, nem todos os casos, nem todos os integrantes, estamos falando de 30, 40 criminosos num único roubo. Você está me dizendo que nem todo cara que está no roubo a banco, ele é do crime, assim, do PCC, não? Ele como é que ele fala? É voo solo? É o quê? Não, nós temos os criminosos faccionados, que são filiados como um sindicato do crime. O cara que paga o mensal lá. Exatamente, aquele que ele tem obrigações com a facção. E temos aqueles criminosos que não têm essa obrigação, eles são independentes, praticamente são pessoas que não querem ter as funções derivadas de integrar uma facção criminosa, porque... Você tem responsabilidade. Exatamente. O cara que é muito criminoso mesmo, ele não ia para a escola, ele não quer ter... Ele não responde a chefe, né? Ele tem uma rebeldia. E dentro das facções, o sujeito ele tem que cumprir regras, ordens, ele tem coisas para fazer, ele tem funções, né? Acaba que... Ele tem... O dia dele, às vezes, é muito cheio de coisas que ele nem queria fazer. Coisa, assim, porque, gente, imagine vocês que o mundo do crime tem lá um funcionário, certo? E esse funcionário está em poder dele uma peça de fuzil. Vem uma ordem do sistema, sei lá de onde, fala o seguinte, ó, a gente precisa fazer um serviço X.
Quem é que tem o equipamento? Fulaninho de tal. Então vai lá no fulaninho e manda o fulaninho executar. Não é isso? Isso é uma função de faccionado. O criminoso faccionado tem essa facção. Exatamente. Agora, se o cara não está no rolo, ele fala assim, não, doutor, eu não tenho nada a ver com isso aí, segue na correria de vocês que eu tô fora. Exatamente isso. É isso. É isso. Deixa eu fazer uma pergunta, que é curiosidade minha. A gente sabe que o problema de armas no Brasil é um problema sério, que vai esbarrar numa fiscalização de fronteiras, numa cobrança maior dos países onde essas armas são fabricadas. Mas nós tivemos uma onda de assaltos aqui em São Paulo a depósitos ou carregamentos de dinamite, que estão disponíveis para as empresas que trabalham com pedreiras, não é isso? Exato. Quanto custa uma operação dessa para roubar um banco? Porque eu acredito, sei lá, você tem 20 caras com fuzis, cada fuzil em torno de 40, 50 mil reais. Você tem os carros que esses caras têm que roubar, usam drone, colete, capacete, munição, planejamento, horas de estudo, compra do explosivo, né? O planejamento para roubar o explosivo. Então, o senhor tem noção qual é o custo, por exemplo, de um assalto para o crime disso? O custo varia de acordo com o objetivo que eles estão buscando, né? Um roubo a esses de Novo Cangaço que fecham a cidade. Sim. Nós estamos falando, muitas vezes os veículos não são roubados, os veículos são comprados. Eles compram um veículo blindado. É mesmo? Sim, em nome de terceiros, em documentação falsificada. Então nós estamos falando de investimentos acima de 500 mil reais facilmente, né? Uma metralhadora antiaérea, uma .50, é uma arma que vai custar a pasta de 200 mil reais no mercado paralelo. E nós temos casos aí que foram apreendidos, que está apreendida 3 dessas armas. Então, os criminosos perderam 3,50 num único roubo frustrado. Para um monte de fuzil, um monte de gente morta. Exatamente, né? Nós temos que ver o custo empregado é muito grande. Ele tem que alugar chácaras, alugar galpões, alugar depósitos, né? Que eles vão ter que passar o tempo estudando. Nós temos casos como roubos como em Santa Catarina, teve um roubo que a preparação durou 1 ano. Eles ficaram 1 ano com câmera, filmando o aeroporto e planejando toda a execução e não deu certo, e ensaiava, faz a rota de fuga. Tem todo um trabalho coisa de filme preparativo que muitas vezes é um enredo muito similar ao filme. Se colocar do começo ao fim os detalhes, ganhariam de muitos filmes de Hollywood. O preço, por exemplo, de uma... É banana de dinamite que fala mesmo? É um encartuchado de emulsão, né? Hoje já não utiliza mais o TNT. É um explosivo em gel. Em gel? Isso, é um explosivo gel, né? Já não utiliza mais aquele antigo já há algum tempo. Então, esse dispositivo em gel, encartuchado... É uma emulsão encartuchada. Emulsão encartuchada. Quanto custa um equipamento desse? Um explosivo desse? É até engraçado, mas o custo disso é muito barato para as pedreiras. 1 quilo custa em torno de R$12. Não e tem um poder destrutivo gigantesco. E isso está circulando aí nos carregamentos? Isso tem escolta? Como é que funciona Tem todo um controle do Exército até a entrega. Não pode ter em depósito, ele tem que ter uma autorização rigorosíssima, depende muito ele tem que ter escolta no transporte até a utilização na pedreira. Mas a verdade é que a explosão não é uma ciência exata. Não dá para ter, por mais que tenham engenheiros estudando a quantidade de explosivos que se utiliza em determinado dia, ele só pode utilizar por dia. Às vezes, dependendo do material, dependendo... O cara derruba o banco, né? Não, com 5 quilos, ele derruba uma agência inteira. Tem alguma história do cara que errou a contagem do explosivo? Tem diversas histórias. Jura? Temos vários casos aí de morte de criminosos. Imagina o ladrão otário. Tem vários. Imagina o ladrão burro, né? Ladrão burro, você sabe, o pior que tem é ladrão burro, né? Imagina o ladrão burro, vai lá e coloca o encartuchado lá. Coloca a banana lá. E colocou a banana. Aí, vou colocar 2 bananas aí. Colocou... Burro! Foi dinheiro pro espaço, agência, o trouxa. Já aconteceu essas coisas? Tem vários casos aí, facilmente localizável, várias ocorrências como essa. É que, como tem diminuído, né? Nós estamos falando na explosão, o ataque à agência bancária mediante autorização de explosivo é um crime em decadência. Né? Quando nós chegamos à delegacia lá em 2013, foram 951 ocorrências com explosivos no estado de São Paulo. 951. No ano passado foram 17. Então nós estamos falando de uma modalidade que diminuiu de 950 para 17. É um número uma redução significativa. Os caras não guardam dele, não. Não, os caras bandidos não guardam dele, não.
É mentira, Pedro? Não é mentira. Não gosta, não. Eles falam assim, não, o doutor Pedro, ele me persegue. Eles não falam que o senhor persegue. Algumas vezes é uma técnica de defesa. O doutor Pedro me persegue, me prendeu. Me prendeu 3 vezes, um absurdo. Esse policial me prendeu. Não tem umas histórias dessas? Tem, e em alguns casos a gente prendeu 3 vezes o mesmo criminoso. Ele já não é uma. Eles continuam roubando bancos e nós continuamos prendendo ladrões de banco. Então, eles vão presos, eles saem e voltam a cometer o mesmo crime e entram no nosso radar de novo e são presos novamente. Cana de novo. Cana de novo. Então, assim, é um crime complexo. Que você precisa de muita inteligência trabalhando nisso, né? Sim, nós estamos lidando, como eu disse, né, com criminosos diferenciados, né? Os policiais que trabalham com isso, eles têm que ser diferenciados, né? Eu tenho uma equipe lá que são policiais acima de série, são caras que gostam do que fazem. A delegacia em si, ela tem um magnetismo que é o policial, quando ele chega lá, ele começa a entender, ele começa a desenvolver investigações. E isso é muito prazeroso para o policial. É um negócio que... É como jogar xadrez, Pedro? É um jogo de xadrez com campeões dos 2 lados. É porque você está, como o senhor falou, o senhor está lidando com o que seria o topo da cadeia alimentar no mundo do crime, né? Então, para você lidar com esse ser humano que tem essa mente, né? Porque se ele usasse essa mente para ganhar dinheiro de forma lícita... Todos eles teriam resultados significativos na vida. Seriam... mercado financeiro, todos eles são pessoas. Quando você identifica um criminoso e você vê o tanto de trabalho que ele teve para fazer um assalto, tanto de vezes que ele acordou cedo, que ele teve que se deslocar, para isso, quantas vezes você conta e você vê que são pessoas que passam a vida fazendo isso. O sujeito, quando ele entra nesse nível, ele entra e sai da prisão, ele faz do rouba-banco o seu modo de vida. E ele só para com a prisão ou com a morte. Não tem outra opção. O ladrão de rouba-banco, hoje, se ele botar um fuzil nas costas aí e for para uma troca de tiro no Novo do Cangaço, ele toma quantos anos de cadeia? Houve uma alteração significativa na legislação recente, isso é inegável, tem tido impactos na redução dos números desses roubos. Tá. Então, nós tínhamos uma posição até 2019... e outra de 2019 para cá, né? Enrijeceu a lei. Enrijeceu o cumprimento da pena, por exemplo, né? Tá. Aumentou a pena, há um aumento da pena na utilização de armamento e concurso de pessoas no roubo. E a pena tornou-se um cumprimento em crime hediondo. Então, antes era 1/6 para progredir de regime, agora já são 2/5. E se for reincidente, é 3/5. Então, o sujeito passa a ter uma pena maior e tem que cumprir, muitas vezes, mais da metade da pena em regime fechado. Isso nós temos visto penas altas, né? Nós estamos falando de latrocínio, pessoas que morrem. Sim. São penas muito altas, que passam de 50 anos, que chegam a 100 anos. E se o sujeito tiver uma condenação anterior, ele vai ficar mais de 50 preso, se ele tomar uma pena de 100, mais de 25 anos preso. E aí a conta, porque é uma conta matemática isso. Sim. O crime é isso, né? Tem gente que acha que o ladrão ele é completamente burro. Isso não é fato. Na verdade, ele faz um cálculo. Né? Se ele fosse trabalhar como a senhora que está me acompanhando agora, ele ganharia por mês lá, ele está sem capacitação técnica, como o Pedro falou, ele nunca foi ao colégio, ele é rebelde, ele é isso, ele é aquilo, então ele fala o seguinte, olha, eu vou ganhar no máximo R$ 1.500 por mês ou R$ 2.000 por mês. Vamos botar R$ 2.000 por mês, durante um ano eu ganho R$ 24.000. Se eu for roubar, e esse roubo der certo, um roubo a banco, eu vou ganhar lá os meus R$ 200.000. Sim, mas quanto tempo eu posso ser preso se eu for pego? A conta é mais ou menos essa que ele vai fazendo de quanto ele ganharia como trabalho formal, como ele no crime. E o quanto compensa isso? O risco. E o risco, né, a conta que o ladrão faz até 2019, era de 1/6. Veja, agora, que dívida que você tem que você paga 1/6, é muito pouco. Então, se ele fosse reincidente, a conta dele, né, a gente fala a pena que beira 6 anos, 7 anos, ele vai cumprir 1 ano e meio, cumpriria 1 ano e meio. Agora a pena já está passando de 10 com a nova sistemática, para ele cumprir, se ele for reincidente, 3/5. Ele passa de 5 anos no regime fechado. Fácil. Então, fácil. As penas, elas têm tido um aumento significativo e isso tem impactado nessa redução também. São vários fatores. E aí a gente começa a entender de como é importante esse sistema de punição que precisa existir.
no Estado brasileiro para que o vagabundo pense 2 vezes antes de fazer uma besteira. Se a gente tem um bom exemplo funcionando no roubo a banco, onde você acaba endurecendo a pena para o cara, trabalhando, é claro, com investigação, com investimentos necessários para que você possa interceptar e capturar esse bandido, impedir que ele vá cometer o roubo, é muito difícil. Até porque isso eles tratam no universo pequeno, né? Que eles sabem que ali não tem... O papo não faz curva. Ninguém vai abrir um jogo desse antes. Sim, nós estamos falando de uma investigação complexa, interestadual, né? Durante muito tempo eles tinham essa dificuldade nossa, facilidade para eles, né? Eles praticavam crimes em vários estados, era difícil se identificar. Hoje, com essa integração que nós estamos tendo, a gente tem tido resultados significativos em que o criminoso ele pratica esse roubo em outros estados, mas ele é preso aqui numa ação conjunta da polícia de outros estados. Sim. Hoje, se você pegasse meu telefone hoje eu falei com o delegado do Rio Grande do Sul, eu falei com o delegado de Santa Catarina, falei com o delegado de Minas Gerais. Olha isso. Falei com o delegado do Paraná e falei com o delegado da Polícia Federal, só trocando ideias acerca de roubos que ocorreram recentes e que a investigação se cruza em algum momento, que a gente brinca, alguém aparece ali naquele cenário, entrou no radar. Se eu te mostrasse meu telefone hoje, já veio 4 pessoas diferentes para o nosso radar, que a gente não conhecia ontem. Olha isso. Que são nós, que são daqui de São Paulo, que foram identificados em investigações de outros locais. E a investigação, nós vamos dando apoio o tempo todo e há essa troca, essa simbiose de informações. A gente brinca que o ladrão na rua não tem dono. Quem conseguir pegar primeiro, que a gente há uma certa... Ele tá roubando lá no Espírito Santo. Sim, mas isso, às vezes a gente brinca e fala, não, o ladrão não tem dono. A polícia vai e busca ele, não importa de onde, né? O tempo todo a gente acaba se cruzando. E isso, para mim, é um motivo de alegria, você poder conseguir construir um relacionamento com entidades de outros estados, né? Sexta-feira passada eu estive no Paraná, na outra semana eu estive em Minas. Tem uma palavra isso, o senhor sabe qual é, né? O senhor sabe qual é a palavra disso? Confiança. Isso a gente não constrói do dia para a noite. Isso, a palavra confiança, ela é um tijolinho que a gente vai colocando, vai cimentando, vai formatando e você vai construindo isso. O senhor está há quanto tempo na Rouba Banco? Desde 2013, quase 10 anos. São 10 anos de trabalho. A gente não pode desconsiderar isso, né? Não é porque eu estou na sua frente. Mas a gente sabe que quando você pega um profissional da área, seja da Rouba Banco, seja do DENARC, das especializadas, a gente sabe que você precisa ter uma expertise naquilo ali e é um trabalho que não vai dar um resultado do dia para a noite. Do dia para a noite? Não, demorou anos, né? Quando nós chegamos você vai fazendo o seu relacionamento, vai conhecendo as pessoas. Mas aí vem uma coisa que a gente observa. Que pode ajudar a sociedade enxergar um pouco melhor os crimes que estão acontecendo. Por exemplo, você vê o roubo às joalherias. 10 caras entram no Village Mall. Village Mall, não é, Aninha? Aquele lá do Rio de Janeiro? O shopping de Bacana no Rio de Janeiro. Os caras entram lá para roubar e roubam a joalheria. Eles precisam da figura do receptador. No roubo a banco, não tem um receptador nesse jogo. Porque o dinheiro vai ser distribuído e o cara vai gastar do jeito que ele quer. Aí me dá a imagem lá do roubo do Rio lá, tem aí? Tem do Aricanduva dessa semana, então me dá do shopping Aricanduva, Zona Leste, ó. Eles estão roubando relógio, tudo que eles... corrente, essas coisas todas. É uma quadrilha? Sim. Pensaram nesse tipo de coisa? Sim. Precisam do receptador? Sim. E aí, quando você vai para a legislação, o receptador... ele é uma figura que passa muito batido. Ele não é penalizado como parte daquela quadrilha, né? Ele não está na ação ali. Ele é um cara que vai depois e aí acabam pegando leve com ele, Pedro. A verdade é que a pena para receptação ela é muito baixa. Estamos falando aí de pena mínima de 1 ano, em que existe uma série de benefícios. É um crime sem violência que dificilmente a gente fala, né, no jargão da polícia, que é um crime que não dá cadeia. Você pega o sujeito com o máximo que você, com tanto conseguir de joias, carro roubado, caminhão, não importa. Objetos roubados, e é difícil você manter esse sujeito preso por um período significativo. Não fica preso 1 ano, a regra. Então, mas no fundo, a mão dele tá suja no assalto. Sim, se não tiver um receptador, não tem um roubo como esse. Ponto.
Não tem como escoar esse produto? Não, esse produto é muito específico. O mercado conhece as joias, conhece os relógios, né? São mercadorias que dificilmente o sujeito vai colocar, vai vender particular ou vai anunciar a venda. Ele precisa de um receptador especializado que vai ter vazão para esse tipo de produto. E aí a gente tinha que endurecer a lei para fazer esse cara ser penalizado. A verdade é que a legislação ela poderia ser revista com relação específica a esse tipo de delito. Porque, assim, a gente tem um resultado positivo no roubo a banco, porque você começa a penalizar o cara que está cometendo o crime. O Estado diz para ele, ó, você não pode roubar banco, porque senão você vai ter que cumprir 2/5 da tua pena, a situação, a bronca vai ser dura para você, bababá, bababá, babá. Ele fala, não tá bom ali não. Só que ele é ladrão. Aí ele vai roubar joalheria, ou então ele vai trabalhar como receptador e vai fazendo as tramóias dele. Enquanto nós sabemos que num assalto como esse, a vida de um inocente, de um trabalhador, pode ser ceifada a qualquer momento. É a mesma coisa do cara que vende as armas? Exatamente, né? A arma é uma ferramenta de trabalho desses tipos de criminosos. Sem as armas, ele não vai roubar. Seria uma utopia também a gente imaginar que nós vamos ver num mundo sem armas, né? Sim. A não ser que não tivesse fábricas. Então, a arma, de um jeito ou de outro, acaba chegando na mão dos criminosos. Isso é inevitável. E, por exemplo, o senhor falou, nós temos quantas 3,50 que foram apreendidas aqui? Num único caso. Não, nós já tivemos mais de dezenas de .50 apreendidas. O fornecedor dessas armas aparece? Então, há um trabalho muito grande que é feito lá em Brasília de rastreabilidade dessas armas, tentar identificar o vendedor. Várias operações já foram feitas, inclusive nos Estados Unidos, no Paraguai, né? Nós temos uma fronteira muito grande. Sim. Que dificulta a fiscalização nesse tipo de crime, né? No tráfico de armas. E acaba que o Brasil, pelo tamanho dele, acaba recebendo muito dessas armas de vários lugares. Você sabe que, olha, pesquisadores do Instituto Sou da Paz, eles fizeram um levantamento sobre armas desviadas e apreendidas no estado de São Paulo. Eles analisaram quase 24 mil ocorrências policiais entre os anos 2011 e 2020 e descobriram uma relação surpreendente entre os modelos mais roubados, furtados e extraviados e os tipos de armas encontradas nas mãos dos criminosos. No topo das 5 armas mais apreendidas está o revólver calibre 38, com 42% dos registros de armas. Logo depois vem a pistola .40, em terceiro o revólver 32, pistola 380 e quinto o 22. Ok. Essas são as armas do roubo do dia a dia, né? Fica mais difícil, talvez, identificar esse tipo de comércio de armas porque ele é muito varejo. Agora, a venda de uma arma, de um fuzil, seja ele um 762, um 556, um 1.50, é uma coisa muito mais específica, porque é um equipamento caro e você precisa de fonte para poder comprar. Você não compra numa biqueira um 762. Não compra. Não, né? Na verdade, eu conheço o trabalho do Sou da Paz, a gente estreita relações aí ao longo dos anos, é um trabalho sério, mas eu explico, né? Se você verificar as armas apreendidas ali, não tem fuzil. Não tem. Porque o que mata, né? A gente brinca, né? A gente brinca não, a gente comenta, mas o que mata no dia a dia é o revólver, é o calibre 38. O roubo, o novo cangaço, né? Um roubo a um banco, nessas ações gigantescas, quase não utiliza essas armas pequenas, são sempre armas grandes. Agora, a importação, a .50, por exemplo, ela tem um controle rigorosíssimo do Exército, a ponto de não ter nenhum tipo de importação de .50. Não tem ninguém comprando uma .50 legal. O Exército não fornece essa autorização. Todas elas, 100%, vêm via contrabando de outros países. E algumas são até fabricadas, são caseiras, né? Por incrível que pareça, tem gente que se dispõe a fabricar, tem muitas. Ele fabrica uma .50 e correndo o risco de explodir, de ter uns... Mas acontece. Então são modalidades distintas de armamentos distintos, né? O sujeito, William, que sai para roubar um fuzil, ele não está saindo para roubar só. Ele está saindo para roubar e para matar quem cruzar o caminho dele. Isso é terrorismo? É terrorismo, porque se o sujeito quiser roubar, ele sai para roubar com 38. É isso. Uma pistola, ele não precisa um fuzil com 10 carregadores. Ele sai para matar o agente de segurança que cruzar o caminho dele. Eles já saem da casa dele à noite, eles vão roubar de madrugada. Eles já saem no carro com 4 sujeitos dentro, já paramentados.
Se o guarda carregadores. Se o guarda rodoviário parar ali no caminho, se furar um pneu, se tiver uma blitz, um comando no pedágio, que às vezes ocorre, que a polícia faz o tempo todo, eles vão atirar, eles não vão se entregar. Esse tipo de delito são sujeitos que estão dispostos a matar concretamente. Então, e aí uma parcela da sociedade não consegue enxergar isso, né? É difícil explicar, muita gente não tem essa visão, né? A própria faculdade, quando a gente estuda direito, a gente aprende que o sujeito, quando ele troca tiro com a polícia, ele está tentando fugir, ele não quer matar o policial. Porque durante décadas foi isso. E agora a gente tem uma modalidade nova, de anos para cá, em que o sujeito ele não foge. Ele cerca uma cidade, ele fica 1 hora, 1 hora e meia. William, isso não tem lugar nenhum do mundo. Não há nenhum caso no mundo em que uma cidade grande, cidades grandes, Ourinhos, Botucatu, são cidades grandes, Campinas, algumas vezes, em que eles cercam determinada fatia da região. Isolam a área da guarda. E fica trocando tiro com a polícia 1 hora e meia. Não existe isso no mundo. Esses sujeitos, eles estão lá, eles não estão trocando tiro para fugir. Eles não estão fugindo, eles estão ali trocando tiro, contendo e matando quem quiser. Para realizar o roubo. Para realizar o roubo. Nem em lugares de violência, de guerra civil, não tem um caso em que 1 hora e meia, 2 horas de roubo com uma cidade cercada. Eu ouvi uma vez, lá numa história de um policial no Rio de Janeiro, que ele falou o seguinte, que ele era novato, eu acho que foi em Vigário Geral. Não lembro agora ao certo a comunidade. Mas ele falou o seguinte, William, chegou um momento em que nós não conseguíamos sair da base. Porque a base estava toda cercada de bandido e a gente não tinha armamento suficiente para sustentar uma ofensiva dos caras. Era só defesa. E assim, o senhor já esteve envolvido em troca de tiros. O senhor já esteve nessas operações que resultaram vários bandidos mortos, né? E o senhor fala com a experiência de quem vivenciou isso. Eu ouço muito especialistas falando sobre vamos desarmar a sociedade, precisamos de uma sociedade menos violenta, precisamos de reduzir a letalidade policial nas grandes ocorrências, mas a gente está esquecendo desse fator que o senhor falou, de que o bandido, ele quer o confronto. Ele não está evitando o confronto, pelo contrário, ele está atacando como se você fosse um exército inimigo. E ponto. Então, assim, é guerra. E numa guerra, ou você está preparado para ela, e o que acontece nessas bases policiais ou bases da guarda, os policiais não estão preparados para sustentar uma troca de tiros de 1 hora e meia, eles não têm munição nem armamento para isso. É mentira minha? Não, não tem. Ninguém tem, William. Quem vai sustentar isso é a especializada. São tropas especializadas, no treinamento especializado, não há dúvida. Veja, você comentou um caso que é interessante. Quantos ataques a carro forte, ou base de transporte de valores, ou novo cangaço ocorreu no estado do Rio de Janeiro? Pouquíssimos. Nenhum. Não há um ataque, não há notícia de uma base atacada no estado do Rio de Janeiro. Por quê? São vários fatores. Esse é um grande debate, é um estudo. Quando a gente se encontra, um pessoal fala, mas e o Rio de Janeiro? Por que o Rio, que é um estado que eles têm domínio territorial, há uma disputa muito grande entre facções, há uma disputa com a polícia é treinada, não há dúvida nenhuma que a polícia do Rio de Janeiro, ela tem um treinamento baseado na experiência, porque eles são veteranos. Poucos exércitos no mundo têm o treinamento que uma tropa especializada tem no Rio de Janeiro. Aí eu vou dizer uma treinamento coisa. E ocorrências reais. Então, Pedro, eu essa semana, por incrível que pareça que você está falando aí, eu recebi uma relação da doutora Ivana Davi sobre as facções criminosas do Rio de Janeiro e o ponto de atuação. E eles fizeram um mapeamento, né, em todas as favelas do Rio de Janeiro que são dominadas pelo tráfico de drogas e pela milícia. Então, assim, você vai na Zona Sul, vou dar um exemplo para o senhor do que acontece no Rio de Janeiro, que talvez possa explicar isso. Se eu for para a Zona Sul, eu tenho lá Rocinha, Vidigal, Cruzada São Sebastião, Chapéu Mangueira, Cabritos, Pavão, Pavãozinho, Cantagalo, Chapéu Mangueira, Cantagalo, Tabajaras, Dona Marta, Guararapes, Morro do Azul, Santo Amaro, Cerro Corá, Pereirão e Júlio Otônio. Tudo Comando Vermelho. Zona Sul do Rio, Chapéu Mangueira e Babilônia, terceiro comando puro.
A gente tem no Rio essa coisa do mapeamento através das facções criminosas, seja a ADA, Comando Vermelho e Terceiro Comando, para além das milícias. Eu não sei se isso está muito regional. O cara do Comando Vermelho não vai roubar na sua área, que ele não quer problema na venda de drogas dele. O cara do Terceiro Comando, se ele for roubar na área do Comando Vermelho, tá de escada ele bater de frente com o Comando Vermelho e com a polícia. Então, o fato daqui de você... Porque para roubar banco aqui tem que ter autorização do PCC, ou não? Como eu disse, na verdade, o sujeito que rouba banco, ele não é faccionado. A maioria deles não é faccionado. Mas ele não tem que perder o dinheiro do PCC? São criminosos que praticam crime. Muitas vezes, eles até cooperam com facções criminosas, eles pedem ajuda, logística, e aí, obviamente, gera uma dívida, né? Vamos dizer, um pedágio. Mas gera um pedágio. Mas nem todos. Nós estamos falando, William, nós temos vários roubos. Nós temos desde o roubo de uma agência pequena, em que entram 3, 4 pessoas, como esses grandes roubos em que são 50, 60 criminosos. Nem todos eles nós temos participação de facção criminosa. Mas eu acho que também tem um outro detalhe que eu acho que a gente tem que chamar a atenção para a quantidade de dinheiro nos polos de distribuição do Rio. O Rio, por ser uma cidade, um estado, com a presença mais ostensiva das organizações criminosas, que é diferente de São Paulo, que não é tão transparente, né? Você não tem os bondes andando aqui em São Paulo, os caras de fuzil, como é no Rio, que isso tem no Rio. Eu não sei se a quantidade de dinheiro que está disponível nos polos de distribuição das empresas, ele vale a pena o assalto no Rio, em função da complexidade da operação. São Paulo, talvez você tenha uma concentração maior de dinheiro nessas... Porque, por exemplo, como é que vocês chamam a base de distribuição do dinheiro, por exemplo, das empresas? São serviços regionais de tesouraria, basicamente. Então, os serviços regionais de tesouraria, por exemplo, que atendem o interior, eles distribuem para várias cidades do interior, então eles precisam concentrar uma quantidade maior de dinheiro. Correto. Porém... Esse é um problema? Esse é um problema. Todavia, nós não temos como suprimir o dinheiro do mercado. Então, tem essas instituições, esses bancos, eles têm buscado mecanismos que hoje praticamente inviabilizam. Hoje, no Estado, as grandes regionais de dinheiro, eles colocaram mecanismos que destroem as cédulas. Enfim, tem alguns mecanismos que ainda nem foram divulgados, que quase que impossibilitam a ocorrência desse tipo de crime como ocorreram no passado. Na central de distribuição. Nas centrais de distribuição. Então, eles vão buscando outras opções. E, de fato, as próprias instituições bancárias, elas têm desenvolvido mecanismos de defesa que vêm ajudando muito a repressão. Veja, há 10 anos atrás, você dependia de um sujeito na sala de monitoramento apertar o botão do alarme. Sim. Hoje, o sistema é autodefesa, ele se defende sozinho, não precisa mais do fator humano. Tem horário para abrir o cofre, já automático. Uma série de fatores que o próprio sistema já se defende sozinho. Antes o sujeito cortava a energia do banco e caía o alarme. Hoje isso já não acontece mais, o sistema tem todo um planejamento, como eu disse, de autodefesa, que ele se defende sozinho. E isso tudo impacta no número de ocorrências contra a instituição. É óbvio, a força bruta é difícil de prever. O sujeito vem e explode a parede inteira do banco. Não tem alarme, não tem Qual foi o maior roubo que o senhor já investigou? Pô, é difícil. Nós investigamos lá desses 10 anos vários casos, né? A gente o mais emblemático qual foi? Não, nós já participamos do maior roubo do mundo que não ocorreu. Como assim não ocorreu? Que foi um túnel no Banco do Brasil, que seria o maior valor de dinheiro já levado no mundo. Conseguimos impedir. Mas nós já participamos do maior roubo do Paraguai. O Tatu? Nós prendemos 16 pessoas nesse caso. O cara que estava cavando, o que ele deve ter dado um trabalho, não é? Para cavar aquilo demorou semanas e meses, né, na verdade. Então, foram presas 16 pessoas que trabalhavam diretamente na escavação. Na obra. Outras vão ser presas ainda, né? O caso ainda não acabou. São investigações que se prolongam no tempo. Ontem mesmo, nós estávamos fazendo um mapeamento de um suspeito desse caso que vai ser preso nos próximos dias. Olha... Então, são fatores que vão, mas nós participamos aqui, como eu disse, do maior roubo do Paraguai, do maior roubo de Santa Catarina, do maior roubo do Piauí, do maior roubo que já teve em Santos, por exemplo. São grandes roubos que ocorreram em várias cidades. A gente brinca até assim, o maior roubo de Serra Negra. Nós já participamos, né, a nossa delegacia lá. Então, é satisfatório dizer que eu tenho uma equipe, William, que ela é sensacional. Que legal. A galera lá, quando você menos pensa, eles falam assim, doutor, nós estamos começando um caso aqui e eles vão... E as ferramentas hoje que nós temos disponíveis, as ferramentas tecnológicas, são muito superiores do que a gente tinha 10 anos atrás. Há 10 anos atrás, a gente tinha que quebrar a cabeça para conseguir um confronto balístico.
Era a prova que a gente conseguia. Sim. Hoje a gente tem prova de diversos meios. Hoje o sujeito, ele deixa tantas provas que a gente fala, todos esses grandes roubos, todos foram esclarecidos. Sim. Todos tiveram sujeitos criminosos identificados e presos por participação nesses crimes. Em maior ou menor quantidade, porque tem casos que vão 40, 50 pessoas, 50 criminosos. Nossa. E alguns nós temos, quase todos, nós temos casos... a Polícia Civil de Santa Catarina fez um trabalho em 2 roubos que teve lá que está levando quase a 100% de indivíduos presos. O doutor Anselmo, que trabalha lá, é um delegado acima da média. De qualquer expectativa. É um sujeito que ele vive para isso. Você vê que o trabalho que eles fazem lá é orgulho. A gente ajuda eles aqui. Eles vão investigando lá, nós vamos ajudando a prender aqui, porque o ladrão é nosso. Fizemos várias operações em conjunto, a gente brinca até que eles estão mais aqui do que lá em Santa Catarina. E isso vem gerando esse resultado, né? Na verdade, como eu disse, o empenho individual do policial que tá na linha de frente, porque a cobrança não vem de cima, a cobrança vem de você mesmo. O sujeito chega lá, o pessoal às vezes brinca com a gente e fala, nossa, esse caso está tendo muita cobrança. Fala, não, dos superiores é quase que um acompanhamento, né? O doutor Fábio, ele acompanha o caso, ele trabalhou lá, né? Ele trabalhou no rouba-banco, ele vem do rouba-banco. Ele tem a origem de rouba-banco, ele vai acompanhando os casos junto, mas a cobrança é individual. É a gente mesmo, chega no final do dia, fala, e agora? O que nós vamos fazer com esse caso? O que nós temos? E vai passando os dias, o que foi chegando, né? Quais são as novas informações? E aí um sujeito acha um telefone, nós temos uma rede, um apoio muito grande de policiais do interior, é comum. Liga um policial lá do interior, fala, eu tenho uma informação aqui do meu bairro, algo que a gente nem imaginava, e a gente joga no nosso banco e põe o sujeito lá no nosso quadrinho. Ele passa a ser... Vai pro organograma. Ele passa a ser monitorado. A gente vai tentando identificar para fazer prova disso ou daquilo. Deixa eu falar com você que me assiste aí. Deixa eu te falar. É como se a gente estivesse ouvindo um menino, não é não? Fala a verdade. Um menino cheio de sonhos, que pensa como nós, que quer viver numa sociedade justa, que lá atrás entendeu o que era certo e o que é errado, e está colocando em prática todos os seus sonhos. Por isso que o Flagrante tem esse papel, sabe, Pedro? A gente traz as pessoas aqui para passar essa empolgação, para mostrar esse outro lado que não aparece. Porque a gente está sempre mostrando o resultado dos confrontos, das operações, às vezes as ações que dão errado. Em alguns momentos a gente acerta, outros a gente erra. E por trás de uma redução, como aparece aqui, de 70%, que às vezes é um número só, a gente tem todo esse empenho, entende? É do Pedro, é do cara lá de Santa Catarina, é o cara do Rio. São esses personagens que estão com a batuta na mão, estão ali se organizando e tentando enfrentar a criminalidade. Eu queria te agradecer. Você é uma referência no rouba-banco no Brasil, isso é fato. A tua equipe é uma equipe que tem um prestígio na polícia muito grande em função do trabalho que vocês desempenham. Eu já ouvi muito sobre o rouba-banco e a gente começa a entender por que vocês chegaram a esse resultado tão significativo. Porque vocês tiveram confiança, união, e não desistiram, porque é muito fácil a gente desistir num trabalho árduo como esse. É difícil, é um trabalho difícil, mas é gostoso ao mesmo tempo. Cara, eu vi uma criança hoje batendo um papo comigo, sabe? É como se a gente tivesse... mas uma criança do bem, sabe, irmão? Sabe aquela criança cheia de sonhos? Que eu acho que é isso, Pedro, que falta às vezes para uma parcela da população para entender que a gente não pode desistir. Que a gente tem que lutar até o fim, cara, e tem que bater de frente com o que está errado. A gente tem que buscar soluções alternativas e é entre erros e acertos que a gente vai construindo a nossa história. E eu não estou falando isso para te agradar, você sabe disso. Sei disso. A gente não precisa desse papo, dessa conversa mole. Na verdade, eu estou te falando com o coração, como um apresentador mesmo. Porque, a gente recebe tanta porrada da vida, né? É tanta cobrança, tanta porrada o dia inteiro, sabe? É tanta crítica, é tanta irresponsabilidade de gente que mete a cara na televisão para falar que a polícia não está fazendo porcaria nenhuma, que tá tudo uma bosta. Não, não tá tudo uma bosta, não.
A gente tem coisa boa acontecendo, cara. E dando resultado. Irmão, parabéns. Obrigado. Estou à disposição aí. Obrigado você por ter vindo. Transmita o meu fraternal abraço a toda a tua equipe, a toda a tua chefia, a rapaziada do DEIC, a toda a cúpula da Polícia Civil. E para você, ô vagabundo que está acompanhando agora, se você está com raiva do doutor Pedro, entra na fila, né, Pedro? Entra na fila. Não é isso? A fila é longa. A fila é longa, mano. E, ó, se você for tentar roubar banco, mas é certo, você pode até tentar a sorte, mas uma hora a casa cai, né, chefe? As chances são bem altas da casa cair, bem altas. Ultimamente, nós estamos trabalhando com uma meta lá de quase 100% de esclarecimento. Então, a chance dele roubar um banco e ser preso é muito grande. Então, o recadinho para ele é simples, né? Não roube bancos. Não vai roubar banco, irmão. Tu vai tomar uma cadeia ou então tu vai parar numa cadeira de roda ou no cemitério. Tu não sabia disso. O mundo do crime não tá um lugar legal pra você. Se eu fosse você, ia caçar um serviço. É melhor você deitar na tua casa, tranquilamente, ao lado da tua companheira, ou de quem você quiser, mas você ter a certeza que a galera não vai te cobrar aí durante a madrugada. Não vai te acordar com levanta daí o bundão, a casa caiu. Beleza? A escolha é sua. Você pode escolher de que lado que você quer ficar. Eu já te disse, eu não faço acordo com vagabundo. Pedrão, parabéns. Obrigado. Tamo juntos, tá bom? Doutor Pedro, esse aí sabe tudo. Pedro Ivo Correia, delegado da Delegacia de Patrimônio do Departamento Estadual de Investigações Criminais, o DEIC. Eu vou para um rápido intervalo. E não sai daí, não. Eu volto já. Daqui a pouquinho nós vamos falar de câmera de segurança. É rapidinho. Flagrante. Flagrante. Estamos de volta com o Flagrante. Gostaria muito de agradecer as mensagens que os senhores estão mandando. Lembrando que nós estamos transmitindo pelo YouTube. Faça a sua inscrição no canal da Jovem Pan. Jovem Pan News, nós já estamos com mais de 5 milhões de inscritos. Lá o senhor tem a caixa de mensagens, o senhor pode ir acompanhando o programa e falando com as pessoas que estão assistindo. Também baixe o aplicativo da Panflix, mande a sua mensagem para o telefone, para o WhatsApp da Pan, que é o 93117 0620, é o WhatsApp da Pan, prefixo 11, ou então me acha aí nas redes sociais no @WTravassos, @WTravassos. Olha, a gente estava falando sobre as operações policiais da turma do Rouba Banco, né, desse resultado positivo que nós tivemos com essa redução de casos, né, muito em função da investigação. Falávamos sobre o Rio de Janeiro e da complexidade que é você trabalhar no Rio de Janeiro em função de tantas facções criminosas. Eu li ainda há pouco aqui a relação das favelas da Zona Sul que hoje estão sob a influência do Comando Vermelho ou do Terceiro Comando. Não é fácil. E o resultado disso, nós estamos hoje, segundo um relatório anual sobre violência armada do Instituto Fogo Cruzado, em 2021, 181 agentes de segurança foram baleados na região metropolitana do Rio de Janeiro. O levantamento mostra que os números dos agentes baleados subiu 27% em relação a 2020. No total de 181 baleados, 82 nós temos aqui no nosso quadro, 82 morreram, 99 ficaram feridos. As ações e operações policiais foram a principal razão da vitimização dos agentes de segurança. Essa é a realidade do Rio de Janeiro. Nós já tivemos números piores no Rio, quando os confrontos estavam mais intensos, quando os bandidos criavam aquelas ações cinematográficas atacando agentes do Estado. O trabalho da polícia conseguiu reduzir esse número bastante, mas nós tivemos um aumento nesse comparativo 2021-2020. Mas se eu pegar os números, sei lá, 2007, 2010, a coisa era assustadora, o que nós víamos no Rio de Janeiro. Eu queria agora, nós tivemos um policial que foi morto durante uma operação contra o tráfico de drogas
no Morro dos Marítimos, em Niterói, que fica na região metropolitana do Rio de Janeiro. O Rodrigo Viga foi até lá e vai atualizar para a gente a situação, o que aconteceu lá, trazendo mais detalhes da morte deste policial. Direto do Rio, Rodrigo Viga. É isso, William. Uma triste história que se repete aqui no Rio de Janeiro. Foi sepultado nesta quinta-feira mais um PM morto em confronto com bandidos com criminosos. O enterro aconteceu em Niterói, em um cemitério da região metropolitana do Rio de Janeiro. O cabo Vinícius Gomes da Silva, de 34 anos de idade, morreu com um tiro na cabeça durante um tiroteio que aconteceu no Morro dos Marítimos, que fica no complexo do Santo Cristo, lá mesmo em Niterói, na região metropolitana. Ele e outros agentes da polícia faziam uma operação, uma incursão na favela, quando foram atacados a tiros. Houve intenso tiroteio, intenso confronto entre bandidos e policiais. O cabo foi atingido na cabeça. Ainda chegou a ser socorrido, levado para o hospital, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos. Na ação, na comunidade, os PMs prenderam 2 suspeitos, um maior e um menor de idade, que podem ter envolvimento na morte do cabo da Polícia Militar. A operação nessa favela tinha como objetivo tentar pacificar o local, que vem sendo palco de disputas frequentes entre criminosos e traficantes rivais. O cabo Vinícius estava há 11 anos na Polícia Militar, era casado e deixa um filho menor de idade. Vinícius foi o 13º policial morto este ano aqui no Rio de Janeiro, segundo o portal dos procurados, e é o 4º que morre em serviço. Segundo o serviço de Disque Denúncia, já são quase 30 agentes de segurança mortos no estado do Rio de Janeiro, agora em 2022. A maioria PMs, 16 policiais militares, 5 policiais civis, 3 militares da Marinha, 1 militar da Aeronáutica, 1 guarda municipal e 2 agentes penitenciários. A morte desse cabo da Polícia Militar em Niterói está sendo investigada pela Divisão de Homicídios da região metropolitana, aquela que atende Niterói, São Gonçalo e Itaboraí. William. Obrigado, Viga, direto do Rio de Janeiro. A Polícia Militar lamentou a morte do oficial e disse que 13 policiais foram mortos este ano. Isso foi uma informação que até o Viga passou, durante a sua fala. E eu queria agora conversar com o Tenente-Coronel Ivan Blais, porta-voz da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Blais, muito boa tarde, obrigado pela gentileza do senhor ceder o seu tempo aí. Sei que a vida no Rio de Janeiro de um policial é muito corrida, mas eu cheguei a comentar aqui, que 2007, 2008, 2009, 2010, nós tínhamos uma outra realidade. Nós já conseguimos reduzir bastante o número de policiais baleados e mortos nas operações policiais do Rio de Janeiro. O que mudou dessa época, dessa década para cá? Boa noite, William. Prazer estar falando contigo novamente, meu amigo. Bem, policiais, via de regra, são vitimados principalmente nas mesmas condições que qualquer um do povo é. Quando estamos com nossas famílias, quando estamos longe de nossos companheiros de guarnição, quando estamos em nossos veículos trafegando pela cidade. E aí somos abordados por criminosos que buscam ali roubar os nossos pertences, o nosso veículo. E enquanto somos identificados como policiais, somos mortos, ou pelo menos sofremos ataques. Então, os policiais militares, eles eram executados e mortos diante de suas famílias à medida que o roubo de veículos, o roubo de rua, era uma modalidade criminosa que crescia muito no Rio de Janeiro. O que mudou dessa época que você citou para hoje em dia é que nós estamos conseguindo reduzir o roubo de rua e o roubo de veículos a índices infinitamente menores de 30 anos atrás. A gente sabe que as imagens gravadas por circuitos de segurança, elas são impactantes, mas os números são claros. Se se rouba menos na cidade, policiais serão menos vitimados. Se hoje nós temos 13 policiais militares mortos em 2022, 4 deles foram vitimados em operações policiais. Ou seja, 9, a grande maioria, foram mortos
vítimas de roubos, muitas vezes diante de suas famílias. Então, é um trabalho que tem que ser muito bem analisado, muito bem estudado, para que a gente possa ter realmente uma fala correta. Sim. Sim, e foi bom o senhor tocar nesse assunto, porque tudo que se remete à polícia, né, você acaba colocando na conta das operações policiais. E às vezes isso não acontece na operação policial, é mais difícil acontecer, muito em função da presença da tropa, da cobertura que ele tem do seu colega naquela operação e também da consciência do risco que é uma operação policial dentro de uma comunidade dominada pelo crime organizado. No momento de folga, o profissional tende a relaxar um pouco mais e ele está sem a cobertura, não é isso, Blas? Você foi perfeito, meu amigo. Exatamente. No momento de folga, nós estamos ali realmente esguarnecidos, estamos no momento com nossas famílias. Por mais que estejamos atentos, nunca teremos uma resposta à altura da que teríamos com os nossos companheiros de farda em serviço. Então, é muito importante que a gente possa observar que existem hoje forças que querem realmente tirar a capacidade operacional das forças policiais no Brasil, sobretudo aqui no Rio de Janeiro. E querer dizer que os policiais são mortos por conta das operações é uma falácia que busca realmente destituir esse poder constitucional e necessário que nós temos para poder impedir que criminosos desçam dos seus redutos e busquem nos atacar dentro de nossas casas. Hoje, quando uma operação policial ela é realizada, a gente sabe que é uma operação de risco, a gente sabe que há um risco inerente e que nós podemos ser vitimados. Para isso, o comando da corporação tem investido em aquisição de coletes, na compra de viaturas blindadas que já vão chegar agora. São mais de 52 milhões de reais investidos na compra de picapes blindadas, que não serão veículos para tropas de operações especiais. Serão as nossas radiopatrulhas, serão blindadas. Um pleito muito antigo já de nossa tropa. Sim. Então, os equipamentos de segurança estão chegando. E aí, Blas, eu até na imagem aqui, enquanto o senhor falava, eu acho que eu conheci o senhor, a primeira vez que nós falamos foi na Cidade de Deus. Na época, exato, era o subcomandante Renê do BOP. O senhor era do BOP, não era isso? Exatamente, naquela época. Ele era capitão ainda. Ele era, então. E eu lembro que ele comandou, eu entrei na época com vocês, logo depois da ocupação da Cidade de Deus, nós entramos, eu estava numa outra emissora, e eu fui fazer uma reportagem sobre o trabalho do BOP. E o senhor estava nessa operação e era o comandante, era o da tropa, era o Renê, e até uma cena, eu já disse aqui algumas vezes, que era o Renê consertando a bicicleta de uma criança, né, dentro da comunidade, ele todo fardado. Na época o BOP tinha aquela farda preta, né, e eu fui questioná-lo sobre a atitude dele, e ele falava que ali nós precisávamos de um trabalho social, que não era só entrar com a força policial, porque o BOP tinha feito o seu trabalho neutralizando a agressão e expulsando os criminosos da região. E ele falava para os seus homens que era como enxugar gelo aquilo, mas eles não poderiam morrer afogados, então eles continuariam fazendo aquele tipo de trabalho. Isso eu ouvi do Renê, isso lá atrás, quando aconteceu aquela operação da Cidade de Deus. E mais uma vez, tem, sei lá, 2 semanas, a Polícia Militar foi obrigada de novo a fazer, não sei se a militar deu apoio, na operação da Cidade de Deus, na zona oeste do Rio de Janeiro. Mais uma vez, o Estado tem que intervir dentro da comunidade que é dominada por narcotraficantes. E aí, o senhor toca num ponto muito importante. Existe aquela narrativa de que a polícia militar é a opressora, ela entra para matar na favela, ou que existe o risco do policial morrer, então é melhor você não fazer a operação e você vai deixar o crime organizado tomar conta do território. Esse é o questionamento que todos hoje, e aí vem o questionamento dessa turma, que fala, não, a polícia não pode entrar na favela. Tá, então, essa situação na Cidade de Deus, seja lá no Karatê ou na Cinco Bocas, aonde for, lá nos apartamentos, eu vou deixar o tráfico de drogas imperar, impor as suas regras fortemente armado? Ou eu vou ter que aparecer com a presença do Estado?
Porque assim, o tráfico, ele expulsa a moradora das suas casas, ele vai estuprar a menina na favela, porque ele tá doidão no baile, ele vai trocar tiros com o miliciano ou com a facção criminosa que está ali dentro tentando o território dele, ele vai expulsar o morador da sua casa, sim, porque quer botar o parente dele ali dentro. Eu tô contando história, Blas, ou é isso a realidade do Rio? William, está certo. Recentemente, nós fizemos uma operação no complexo de favelas da Maré, e lá é uma comunidade que tem toda uma rede de proteção, são organizações não governamentais, termo de ajuste de conduta da justiça impetrado para as forças policiais, para que não operem ali. E numa operação que nós conseguimos fazer com o BOP, essa semana, nós conseguimos encontrar lá dentro uma central de estelionato. Ali, nessa central de estelionato, criminosos tinham computadores ligados à internet, tinham identidades falsas e tinham também um roteiro, um script do que eles deveriam falar quando ligassem para as pessoas vítimas dos crimes de fraudes bancárias. Então, quadrilhas de crimes dessa natureza, estelionato, fraude de veículos, adulteração de veículos, montagem e construção de maquininhas de caça-níqueis, elas têm procurado essas favelas onde a polícia militar está ausente. Tanto a polícia militar quanto a polícia civil não fazem tantas operações quanto faziam antigamente, porque ali eles se sentem confortáveis e seguras para operar, fazer suas ações de base. Então, isso mostra como a distância das polícias, desses feudos que os criminosos utilizam hoje, ela é perniciosa. Como hoje a distância da polícia do terreno pode promover uma engorda, um fortalecimento do crime organizado. Não, e assim, Blas, lá é o 22º Batalhão da Maré, não é isso? É o Silveira que está lá ainda? Não. Hoje é o Coronel Cleiton. O Cleiton, era o Silveira que estava lá. E aí, por exemplo, no meio da pandemia, para vocês terem uma ideia, os caras estavam montando lá uma espécie de baile e parque de diversões, ou seja, o Rio todo fechado, a polícia não tinha autorização para entrar na favela e rolava um baita de um baile com roda gigante, com uns cambau A4, mas tinha essa restrição. Você só podia entrar em caráter de excepcionalidade. Não era isso, chefe? Exatamente. E aí você fortalece o crime. O crime vai entrar dentro da Maré e vai fazer isso que o Blas falou. O cara vai montar a central dele para extorquir. Ele vai montar um laboratório para multiplicar a droga dele. Ele vai pegar o carro para cortar ou a moto para cortar e tirar as peças e vender no mercado paralelo. Ou seja, vira terra de ninguém, o Estado não está presente. E sabe quem é que está enxugando esse gelo e quem é que vai bater de frente com o vagabundo lá? É a PM. A PM do Rio. Essa tropa que vai enfrentar essa turma, e não é um trabalho fácil não, hein? Não é não, porque o Blas, tu começou no BOP, né? Você começa como porta-voz do BOP, depois ele vira porta-voz oficial da Polícia Militar do Rio de Janeiro. E eu lembro de eu entrevistando o Blas, todo de preto, em várias operações que aconteceram no Complexo da Maré ou ali em Manguinhos, que se não fosse o BOP entrando, vocês têm uma formação, que eu não sei se é em V ou em coluna, enfim, vai o blindado e vocês vão atrás ali e é como se abrindo, porque assim, o vagabundo, quando vê que é o BOP leva 5 minutinhos, dependendo da situação, para abrir a brecha e entrar dentro para furar a resistência do vagabundo. Nós temos uma passagem do BOP entrando ali onde hoje tem, perto da cidade da polícia, lá na Avenida Suburbana, em Manguinhos, que ninguém conseguia entrar. O BOP fez uma formação, entrou na favela para chegar no vagabundo, porque se não fosse o BOP, ninguém entrava. Então, assim, até quando? E aí o meu recado é para Brasília. Vem aqui, Rosinha, vem aqui na 2. Na 3, deixa eu falar com o cara lá de Brasília. Ô, chefe, deixa eu falar uma coisa pro senhor.
Eu tô falando, não é a Polícia do Rio, não é porta-voz, não é ninguém, sou eu que tô falando pro senhor. A sua caneta, a tinta da sua caneta fortaleceu o crime no Rio, porque o senhor impediu a autoridade policial de entrar nas favelas do Rio. Isso é fato. O vagabundo, que era toda vez desintocado da sua ratoeira, hoje está mais forte, porque ele vendeu droga livremente nas favelas, ele fez baile, ele curtiu durante a pandemia, ele roubou durante a pandemia, enquanto estava sobre a tutela de uma caneta de Brasília impedindo as operações policiais. Era só em caráter de excepcionalidade. Era por questões sanitárias. Mas o vagabundo, chefe, não tem questões sanitárias. Ele cheira uma porcaria que ele não quer nem saber o que tá naquele pó branco, meu irmão. Ele fuma até bosta de cavalo. Então, questão sanitária para ele não existe. O negócio dele é dinheiro. Então vamos entender uma coisa, senhores de Brasília que estão com a canetinha na mão e com as autorizações. Vamos deixar a turma trabalhar. Porque se não trabalhar agora, hoje quando você olha para o mapa das favelas do Rio de Janeiro e vê como já está esse mapa distribuído entre facções criminosas e milícia, você descobre que para retomar esse território, você não vai contar só com a ajuda ou com a força desses policiais. Você vai ter que contar com a autorização dos senhores. Sem isso, esses homens estão arriscando as suas vidas à toa e nós estamos perdendo esta guerra. Blas, era só um papo que eu estava tendo com um cara lá de Brasília, que às vezes ele não entende a besteira que ele fez. É só para avisar que não foi legal. E hoje nós estamos pagando o preço disso. Blas, na época da implantação da Unidade de Polícia Pacificadora, nós tivemos erros e acertos. Mas fato é que a polícia acertou muito quando desarticulou as quadrilhas que atuavam no Rio. Foi um trabalho muito bem feito, não foi? É um trabalho importante. Foi um trabalho bem feito naquele momento, mas ele precisa ter continuidade, né? E hoje é muito importante que a gente possa fortalecer as nossas polícias no sentido de não retirar a voz e a fé pública que nos é investido. As polícias existem em todas as sociedades do mundo, em todas as populações, existem agentes imbuídos da missão de ordenar o convívio entre as pessoas. Isso é da natureza do ser humano, essa necessidade. Então, o que a gente observa hoje é uma presença perniciosa de ações que buscam realmente dissuadir, tirar a capacidade das forças policiais, transformando tudo em uma luta retórica. Só que a realidade das ruas não é exatamente isso. A gente precisa realmente ter nossas ações fortalecidas para que possamos ter respostas eficazes. Então, Blas, eu só queria um dia colocar essas pessoas que decidem o futuro do nosso país num caveirão, né? Não sei se é politicamente correto chamar de caveirão ou de blindado, do jeito que quiserem, e pedir para dar uma volta em Vigário Geral, lá no Rola 1, Rola 2, e pedir para rodar nas favelas do Rio de Janeiro para ter noção, ou ir lá no Complexo, dá uma volta no Complexo da Penha, vai na Chatuba e dá um rolezinho lá para você ver o que acontece dentro das favelas do Rio de Janeiro. Agora, deixa eu te dar uma ideia. Não adianta ir com ONG, com associação disso, daquilo, não. Porque se for, você não vai ver nada. Vai
entra num carro, uma viatura da Polícia Militar, aproveita que vai chegar agora aí o carro blindado de patrulha e vai até lá, beleza? E o senhor vai ver o que é o poder do narcotráfico no Rio de Janeiro. Vai lá em Niterói, onde morreu esse policial, vai e entra na favela. Se o senhor quisesse, se eu fosse mesmo autoridade, eu entrava sem escolta, sem ninguém. E chegava lá e falava assim, ó, eu sou fulano de tal, quero conhecer a favela. Faça isso, chefe. Que aí o senhor vai entender como está a situação da área de segurança pública no Rio de Janeiro e o como a gente precisa de apoio no Rio de Janeiro. E não é só de apoio de tapinha nas costas, não. É apoio operacional, é suporte, é autorização para trabalhar. Sem isso, nós estamos indo para um caminho muito perigoso. Ivan Blas, porta-voz da Polícia Militar, eu te chamei para falar da morte do policial. Me perdoe eu ter parado em outro assunto, mas assim, uma coisa chama a outra, Blas. E a gente está vendo aí o trabalho, poxa, eu te conheço, sei lá, tem 10 anos ou mais que eu vejo o teu trabalho aí, a dificuldade que é, eles seguram um monte de problema, porque assim, acontece uma... Liga pro Blas falar, sua operação policial, se deu certo, porque assim, quando dá certo, ninguém fala nada. Quando dá algum problema, aí todo mundo taca pedra na PM do Rio. E essa instituição merece muito respeito, porque o que esses caras fazem em favor da nossa sociedade no Rio de Janeiro, eu vou te dizer, não existe polícia no mundo que faz o que eles fazem, porque eles têm o trabalho de um patrulhamento ostensivo, mas na verdade é um verdadeiro exército de contenção da violência no Rio. É a última barreira, tá? É a última barreira entre o mundo do crime e a sociedade. Tá aqui, ó. Tá na Polícia Militar. Obrigado, tá, Blas? Tamo juntos, um abraço aí ao seu comandante e toda a tropa. Obrigado, meu amigo, mais uma vez estar aqui contigo. Obrigado. Valeu, tamo juntos. Não, não aguento mais, não quero saber. Não pode ser quem for, esse peru, cara, para. Os caras estão pensando que é coisa de moleque. Isso tá parecendo coisa de moleque, de criança. Que eles vão mudando as decisões e tomando as decisões do jeito que eles querem, sem conhecer a realidade, pô. Vai pra dentro de uma favela, irmão, e vê de perto a realidade. Não fica aí no teu gabinetezinho, não, curtindo o cafezinho, pedindo o cafezinho, que chega na sua hora, não. Tá? Você quer mesmo conhecer? Não vai no papo da galera que tá dizendo que, é isso, aquilo. Não, irmão, vai lá e vê de perto. Se o senhor tiver coragem, vai sozinho. Se não, eu topo o desafio, mano. Não sou maluco, não. Só que eu tenho certeza que a primeira arma, ou primeira coisa estranha que o senhor observar na favela, o senhor vai pegar a sua caneta e vai sair correndo. O senhor não vai ter disposição que esses caras têm para enfrentar o crime. Não. Enfrentar um crime num gabinete com ar-condicionado? Pô, com um monte de segurança? Aí é mole, irmão. Aí, Rosinha, deixa eu ir pro intervalo. Ô, que foi, Tramela? Traz um café pra mim. Deixa eu tomar um cafezinho. Eu vou ali tomar um café, rapidinho, eu volto já. É muito... Tem um monte de gente frouxa aí, os caras vão nada, Rosinha. Tem tudo medo de subir. Historinha, vambora. Flagrante. Flagrante. Não, o café hoje estava maravilhoso. Quem é que fez o café, hein? Foi a Dadá? Café bom, hein? Não, foi a Beth. A Dete, foi a Dete que fez hoje? Ô, Dete, tava ótimo o café. Obrigado, tá bom? A Dete é maravilhosa. O que foi? Não, a caneca é só fake. Eu gosto de tomar café num copinho aqui. Deixa eu falar umas coisas. Não, porque se eu botar na caneca, ele esfria rápido. Eu queria muito contar com a sua participação aí no 93117-0620, o WhatsApp da PAN, ou através das redes sociais no @WTravassos. Tem uma galera que fala assim, poxa, o senhor
Fica aí com esse papo mole. Eu falei, não tem papo mole, não. Se você quer saber, né? As pessoas, eu estava vendo os comentários, falaram assim, não, o senhor é da esquerda. Deixa eu te explicar uma coisa, irmão. Eu vou te contar qual é a minha ideologia política. Eu acho que eu nunca falei isso, né? Mas aqui no Flagrante eu vou falar. Deixa eu te explicar uma coisa aqui, ô bonitão. Sabe como é que eu penso? Eu pertenço a um partido político, que é um partido muito antigo, que merece respeito. Eu aprendi as leis deste partido político com o meu pai. Meu pai é um trabalhador. Começou como office boy numa empresa de contabilidade. Ficava levando papel para cima e para baixo, trabalhava igual um camelo. Depois ele conseguiu um emprego num laboratório, ficava ali no Rio de Janeiro, perto da Rua Maxwell. E foi crescendo profissionalmente, até que conseguiu se aposentar. E eu aprendi com ele as primeiras normas deste partido político e me apaixonei por esse partido. Eu pertenço ao partido do feijão, arroz e trabalho. Ponto. Eu não faço acordo com vagabundo, com bandido, com pilantra. E não bato palma para maluco dançar. Você sabe por que eu consigo entrar em todas as favelas do Rio de Janeiro? Não é porque eu fiz acordo com ninguém, não. É porque eu tenho certeza que o vagabundo me respeita porque ele sabe o trabalho que eu faço. O senhor não tem medo do vagabundo? Nenhum. Ele sabe que o meu negócio é em cima do morador. É para o benefício do morador. É o benefício da comunidade. Eu não pego de um para jogar para o outro, não tem essa parada. Não tem essa história. Você não está falando com um viciado, irmão. Com um dependente químico, não. Você está falando com um trabalhador que merece respeito. É isso, irmão. Você que está me acompanhando agora e quer saber qual é a minha ideologia, é essa. Feijão, arroz e trabalho, e não faço acordo com vagabundo. Ponto. Não tem mimimi, não tem historinha. O papo é reto. E sempre vai ser assim. Quem paga o meu salário é a PAN. Ponto. Entende? Eu não tenho que ficar preocupado. Outro dia o cara falou, pô, o senhor está mais careca porque o senhor está estressado? Não. Eu estou mais careca porque eu raspei a cabeça, pô. Aí o outro falou assim, ó, só por que o senhor não deixa o cabelo crescer? Deixa eu te falar, você tem que acompanhar novela, meu irmão. Vai assistir novela, pô. Do que ficar cuidando da minha vida. Não é, Rosinha. Eu dei uma marretada aqui na história do shopping Village Mall. Shopping bacana no Rio, né? Rapaz, o chefe do Comando Vermelho, Pará, pra tu ter uma ideia, que eu falei com o doutor Pedro aqui do Rouba Banco. Esse cara, segundo a polícia, ele tava no bolo lá do shopping chique do Rio de Janeiro, o tal do Pará. Tá sendo procurado o tal do Rodolfo Nascimento Silva, Mãozinha. Estão atrás desse maluco lá. Estão oferecendo dinheiro. Aí o cara é chefão, presidente do Comando Vermelho do Pará. Tava no roubo da joalheria. Inclusive, aqui. Deixa eu usar aqui. O chefe mandou aqui, ó. Sobe, desce. Isso aqui é o site Procurados do Rio de Janeiro. É muito importante para a polícia você passar informações. Se você tem informações do paradeiro de alguém, é 2253-1177. É o Disque Denúncia. Tá aqui, ó. 2253-1177. Esse é o número. E você pode clicar e encontrar alguém aqui. Tem uma turma aqui que já tá um tempão. Não, tem. Quer ver? Deixa eu ver se eu chego e deixo alguma aqui das antigas. Cadê? Tem uns caras feios pra danar, né, irmão? Ó, tem uns caras aqui. Deixa eu ver se eu acho alguém aqui. Eu vejo quem aqui, meu, né? Isso é esse bagulho. Ó, o Rony. Vamos ver o Rony aqui. Fica aí, irmão. Aparece aí. Deixa eu ver. Seu Rony, Comando Vermelho. Integrante de tráfico de drogas na região de Angra dos Reis.
Ele é do dia 29/1/2001. Esse cara, natural de Nova Iguaçu. Olha a bronca dele aqui, ó. Olha o tamanho. O Portal dos Procurados pede informação suspeita de efetuar disparos após show em comemoração ao aniversário de Angra dos Reis. 5 pessoas ficaram feridas no disparo. Se você tem informações do paradeiro do seu Rony, 2253-1177. A galera tá esperando lá, ele tá doido para tomar uma cana, só precisa da sua ajuda. Então, se você tem informações do paradeiro, tem outra aí? Vamos lá, vamos, os mais procurados dessa turma. Tinha a Sandra. A Sandra, cadê? A Sandra é bandidona que estão atrás da Sandra há 200 anos. Nunca mais apareceu a Sandra. Mas tem muita gente, ó. Vou pegar mais um aqui. Sou Emanuel. Quem é o Emanuel? Emanuel dos Santos. Comando Vermelho, assaltante, tráfico de drogas, Morro do Vidigal, Zona Sul do Rio de Janeiro. RG não informado. Nasceu no dia 23/3/1987, no Portal Procurados. Um cartaz para ajudar em investigações do 15º DP. A fim de obter informações que levam à localização e prisão do Emanuel, 34 anos, acusado de praticar um roubo junto com outros comparsas em São Conrado, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Já é considerado um foragido da justiça. Senhor Emanuel, tá aí a tela dele aí, ó. Eu não escracho ninguém, que é para não ser esculachado, beleza? Mas, irmão, estão atrás de você. Se você tem alguma informações do paradeiro desse senhor, 2253-1177, seja no Brasil inteiro. Eles tentam fugir e a gente vai divulgando aí, tá bom? Vamos tocando nosso barco. Diretora é afastada após alunos encontrarem câmeras escondidas em banheiros de escola. Zona Leste de São Paulo. A diretora da escola estadual Oswaldo Cruz, no bairro da Moca. Minha querida Moca, um abraço muito. O que é aquilo, rapaz? É a câmera. Estava escondida no rejunte. Você sabe que essa senhora foi afastada das funções depois que os alunos encontraram as câmeras que estavam no banheiro do colégio. Segundo a Secretaria de Educação, a instalação dos equipamentos não é prevista nas diretrizes da pasta. É claro, né? Qual é o ser genial que vai botar uma câmera no banheiro? Quer ver o quê? Um estudante do terceiro ano do ensino médio foi flagrado fumando maconha numa das cabines do banheiro masculino. Ô, maconheiro, tu vai fumar maconha no banheiro, né? Não, ele tinha que levar pro pai, pra mãe. Fala assim, ô, maconheiro, ó, o maconheirinho tá fumando, né? Mas a diretora chamou na sala dela, para comprovar a acusação e mostrou uma foto. Falou assim, ô, filhinho, ela alegou que a imagem tinha sido fornecida por um outro aluno, mas o jovem acabou desconfiado da história. Após a suspeita, ele voltou ao banheiro e encontrou o equipamento escondido no rejunte dos azulejos. Depois disso, uma segunda câmera ainda foi encontrada no banheiro feminino por outra estudante. A nota da Secretaria de Educação de São Paulo, a SEDUC, informou que a instalação de câmeras de banheiros não faz parte das diretrizes da pasta. Os equipamentos já foram retirados e uma apuração instaurada para averiguar as circunstâncias da ocorrência. Essa senhora, a diretora, foi afastada. O estatuto o estudante foi suspenso por 7 dias pelo uso de substância vedada por lei. Eu adoro isso, né? Ai, tá. Os responsáveis foram previamente notificados do fato e o caso inserido na plataforma que acompanha o registro de ocorrências escolares na rede estadual de ensino. Bom, primeiro para o maconheiro e para a família do maconheiro, eu quero dizer o seguinte, ó. Maconha não é um negócio legal. Primeiro que teu filho vai ficar lesado. É porque destrói o neurônio do moleque, né? Segundo, que a maconha é a porta de entrada para drogas mais pesadas. Terceiro, que ele pegou essa droga provavelmente com um traficante. Pode até vir com papo que pegou do coleguinha, mas geralmente essa garotada pega com um traficante, tá envolvido com bandido. E depois, não adianta reclamar que o filhinho tá tomando uma cana, né? Aparece aí com um monte de problema na rua, porque, gente, eu sei que é difícil. Eles gostam e eles tentam superar os limites impostos pela sociedade. Faz parte de uma juventude rebelde. Mas cabe a nós, os adultos, impor os limites. Não pode, bonitão. É com seu dinheiro? O moleque estava comprando com dinheiro de quem?
da família? Vocês estão sustentando a compra de entorpecente para esse moleque? Ele tá com... Ah, ele ganhou do amiguinho? Ou ele foi roubar? Qual é a história em cima disso? Tá errado. Ponto. Mas não justifica a doutora senhora diretora, se foi ela mesmo que instalou, botar uma câmerazinha no banheiro para ver isso ou qualquer outra coisa. Ponto. Não pode. Nem no banheiro masculino, nem no feminino. Não é a casa dela. E vem aquela discussão sobre a nossa liberdade vigiada. Até que ponto as instituições têm esse direito de vigiar o seu cotidiano? Fabiana Barroso, a comentarista PAN, está com a gente. Fabi, muito boa noite. Eu queria falar sobre quando as câmeras, esses equipamentos surgiram, muito se questionou sobre a liberdade vigiada. Até que ponto uma empresa tem essa autonomia de botar, de espalhar câmeras? Até que ponto os órgãos competentes, seja a prefeitura ou qualquer outro órgão, tem este direito de controlar os seus passos? Por exemplo, se eu pegar a placa do seu carro agora, eu consigo dizer por onde a senhora passou na última semana, os seus horários, eu consigo falar da sua vida. Nós vivemos numa liberdade vigiada. Isso está previsto no direito? Boa noite, William. Boa noite a todos aqui do programa Flagrante. Não existe legislação específica para tratar de imagens, mas a gente já tem um avanço. Primeiro, a gente tem a Constituição. A Constituição Federal nos garante o direito à privacidade. Então, isso acabou, né? Esse é o primeiro direito que não pode nunca ficar acima de qualquer outro direito. Mas quando a discussão é levantada, se fala, então, do direito coletivo. Por exemplo, você citou o exemplo aí das placas. É usado para a nossa própria segurança, a gente tem que pensar nisso. Então, o banco de dados, agora nós temos o advento da Lei de Proteção de Dados. Essa lei de proteção de dados, ela faz com que qualquer ente, seja público ou privado, que tenha dados de alguém por privacidade, ele não pode, de forma alguma, usar esses dados para o fim que ele foi colhido. Então, a placa que você mencionou, realmente a prefeitura vai ter aqui o meu itinerário de onde eu passar com o meu carro. Mas isso não pode ser usado a não ser para ver se eu estou fazendo algo ilegal do ponto de vista administrativo, aí, que é praticar algo contra o trânsito. No caso específico desse colégio, até sinto muito porque eu sou da Moca, então minha Moca querida, né? Eu nasci na Moca. Esse colégio é um colégio conhecido por ser um excelente colégio estadual, mas não tem desculpa. Então, se os pais do colégio, todos os pais que têm filhos ali no colégio resolverem processar, provavelmente vão ter uma causa ganha na justiça. Porque é muito claro, a gente, além do que eu falei da Constituição Federal, do direito à privacidade, nós temos também a Lei Geral de Proteção de Dados e nós temos o ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente. E ninguém precisa ser muito assim, especialista no direito para saber que lugares como banheiro, onde você pode flagrar intimidade de pessoas, isso não é permitido de jeito nenhum, de forma alguma, né? Então, isso já entra porque também no Brasil existe o crime de pedofilia e me preocupa o que são feitos depois com essas imagens. É por um bom motivo? A diretora queria pegar ali um aluno que estava fazendo uma infração penal, porque se for menor é infração, o infrator, utilizando ali de entorpecentes. Na nossa época, William, não havia câmeras e as diretoras pegavam esse controle havia. Então, assim, realmente, escola não é lugar para ninguém fumar maconha, mas também, passar dos limites, existe uma outra discussão paralela que estão filmando aulas, também com o objetivo de proteção de alunos e para verificar ali se não existe algo entre professores e alunos. E eu recebo até muitas mensagens de professores perguntando se não está sendo o direito deles violado. Na minha visão está, porque as câmeras, elas servem para resguardar, então, mas não para monitorar, porque essa vida que estão vendendo para nós, de que tudo é controlado, de que se tiver câmera é evitado, essa não é a realidade, né? A gente sabe, todo mundo tem um celular, isso não evita que se tenha crimes horríveis nas ruas.
A diferença é que a gente tem isso filmado. Então, todas essas coisas onde você acaba explorando a imagem é permitido em algumas situações, por exemplo, em condomínios é permitido para segurança, locais comuns, locais públicos de condomínios onde os moradores estão, mas jamais uma câmera poderia estar apontada para qualquer privacidade de um apartamento. Então, basta pegar uma porta aberta, aquilo já seria como se fosse uma invasão à propriedade. E porque acaba entrando na sua intimidade. E ninguém, a não ser por ordem legal, né, da justiça, pode invadir essa privacidade. Agora aqui, ó, não sei se você ouviu o barulhinho, minha mãe me mandando mensagem. Que a minha mãe mandou uma mensagem agora, ela está perguntando assim, a minha amiga, olha minha mãe, as amigas da minha mãe, a minha amiga instalou um rastreador no aparelho celular do marido dela. Ela pode fazer isso? Não pode. Também seria considerado uma violação. Minha mãe é mó dedo dura, né? É engraçado isso, né? Mas é fato. Os maridos você falou sobre monitoramento, né? Se for judicializar, é causa ganha. Ninguém tem, por motivo algum, a não ser assim, eu acho que existem exceções. Então, caso de pais com menores, eu acho que ainda você tem a tutela, né, dos filhos menores, é um motivo. Ou outros casos, pessoas que sofrem, por exemplo, com distúrbios esquizofrênicos, que a família tem que fazer um controle, até é diferente, né? O direito a gente tem que analisar o caso a caso. Mas a mulherada aí que está preocupada com o marido, não seria legal fazer isso. Não, legal do ponto de vista jurídico, que eu estou dizendo. Você vai estar violando, porque você ser casado com alguém também não lhe dá o direito de violar essa intimidade. E se você expuser depois, você está lá no desabafo, manda para amiguinha, para outra coleguinha, mostrando o que o marido está fazendo, aí você concretizou realmente um crime, um possível crime. Porque também conversas de WhatsApp hoje é considerado, em rede social, é considerado pela lei que você não pode... Então, se você tiver uma briga com alguém na rua, você pode até pegar o celular para provar, mas se você expuser em algum grupo, até que seja legítimo o seu motivo de exposição, se não tiver concordância de todos os membros do grupo, você está violando a lei. Então, Fabi, essa coisa da instalação da câmera, por exemplo, você dentro de uma empresa, você pode instalar para monitorar o serviço daquele funcionário, porém você não pode expor a intimidade daquele funcionário. O banheiro, nem pensar. Por exemplo, você posicionar a câmera em cima de um caixa para fiscalizar a ação daquela pessoa. Isso é permitido? Então, é um tema também polêmico. Quando a gente não tem legislação específica, William, vai do caso a caso. As câmeras, elas não podem, de forma alguma, nunca constranger alguém, né? A não ser os motivos específicos determinados por lei, que nem o caso que você citou aí de câmeras municipais. Você não pode alegar constrangimento algum, tá? Mas no caso do funcionário, depende. Se aquilo for feito para constranger, porque pensa, do ponto de vista do caixa que foi treinado, existe também um outro meio de verificar sem ser essa vigilância permanente com uma câmera. Então, é questionável, se for questionar a Justiça do Trabalho e as possíveis indenizações civis, que é o que mais tem em casos assim, vai ser discutido na Justiça. Isso não vai estar pacificado nunca. São muitas ações que são protocoladas pedindo indenizações por essa vigilância que a gente está falando aqui, né, completamente, às vezes passa do limite. Então, tem limites. O uso de drones também é importante falar que isso não é permitido porque você pode violar a intimidade das pessoas. Aquela coisa, a lei, William, ela é muito simples. Quando você está falando aqui de esquerda e direita, eu acho que você se enquadra bem nesse aspecto que a gente pode passar para as pessoas. Você tem bom senso, então ter bom senso é isso. Quando você sabe que aquilo está indo além da conta, que nem essa diretora, não é possível que ela em nenhum momento tenha passado na cabeça dela que ela estaria violando a privacidade de alunos femininos e masculinos, né? Porque ela também colocou ali no banheiro feminino. Mas o meu bom senso vai até o capítulo 5, porque eu parto do princípio que é o seguinte... Minha filha, eu tenho uma filha de 19 anos e ela briga comigo. Essa história de ficar trancado dentro do quarto, que ninguém pode entrar para ver o que é, isso desde criança nunca existiu lá em casa. Eu vou entrar a hora que for e vou ver o que está falando no computador. Me perdoem, eu não tenho bom senso. Eu não vou
eu vou entrar ali naquela intimidade, eu quero ver quem tá falando e não tô nem aí pra isso. É claro, vão falar, você é um opressor, um pai isso, um pai aquilo. Não. Se eu tiver que mexer o telefone, eu vou mexer. E lá em casa sempre foi assim. Ela vai mexer nas minhas coisas? Não. Mas eu sou o pai. E assim, eu percebo, Fabi, e aí quando você fala, você é um cara de bom senso e tal, mais ou menos, porque, por exemplo, eu vejo muitos caras que falam assim, não, você não pode interferir na intimidade do seu filho. Pô, seu filho tem 12 anos, pô. Como é que eu não vou interferir? Eu vou mexer sim. Então, assim, quando você fala, você é um cara... Eu não sei se eu tô politicamente correto, não, mas é o meu jeito de ser, Fabi. Mas isso é ter bom senso? Vamos lá. A lei, o Estatuto da Criança e do Adolescente é muito claro. Até 18 anos você pode realmente fazer isso e teu filho pode falar o que ele quiser e os outros podem achar que você está errado, mas você não está. Porque a lei, ela protege extremamente o menor e ela acaba enaltecendo pais zelosos, que esse é o caso. Você comenta todo dia crimes e crimes horrorosos. Você sabe como está a violência. Quando você está violando supostamente a intimidade do seu filho, não é com qualquer outro motivo, William, que não seja justamente porque você ama demais a sua filha e você quer resguardá-la, porque você sabe a malandragem, você sabe os graus que existe de tipo de crime e você sabe também que por mais que ela ache que sim, jamais ela tem a sua experiência de vida para poder averiguar ali o perigo ou não. Então, isso é um pai zeloso. Quem não faz, depois, se acontecer algo com os filhos menores, pode ser incorrido no crime que também está lá no Estatuto da Criança e Adolescente, que é abandono de incapaz. Abandono de incapaz. Minha mãe chegava assim, deixa eu cheirar você. Minha mãe. Deixa eu cheirar. Que cheiro é esse? Tu bebeu? Não, tu tá com cheiro de bebida. E ó, bronca lá em casa pra ver se eu tava fumando, se eu tava bebendo. Então, quando eu vejo um marmanjo lá do 3º ano, tá fumando maconha no colégio. Então, assim, em casa ninguém percebeu nada porque eu fuço. Eu vou fuçar na gaveta. E não tô nem aí, mas não pode. Que não pode? Pai, quando tiver debaixo da minha casa, eu vou mexer ali, acabou. O senhor não pode agir dessa forma. Não, gente, é assim. Se eu não abraçar, eu vou dar amor e carinho o tempo inteiro. Mas se a gente não abraçar os nossos, o crime vai pegar para eles. Se não tiver aquela coisa... Porque assim, criança e adolescente está sempre testando os limites. É claro que eu não vou botar uma câmera dentro do quarto da minha filha para vigiar minha filha. Não é isso. Mas que eu vou entrar e vou querer saber o que está acontecendo, porque tem muito pai que delega, por exemplo, ao Estado, ao colégio, a responsabilidade de educar o filho dele. O colégio não é para educar o seu filho. O colégio é para passar conteúdo, informação. Não é isso, Fabi? Papel constitucional da instituição de ensino. Perfeitamente. E aí a gente tem que falar do caso dessa diretora, que penso eu, não conversei com ela, mas eu tenho que tentar entender também porque ela fez isso. Não sei se é o caso, mas será que ela não estava numa situação onde ela estava alertando o pai desse menor, que era um menino, e depois a menina que era a namorada, que também achou ali as câmeras no banheiro feminino, e outros alunos que estavam usando entorpecente, a obrigação dela alertar, e esses pais não estavam acreditando, e ela quis documentar, e acabou se equivocando bastante, a gente pode pensar nisso também. Então, é preciso falar disso, porque muitos pais ficam em negação, né? Não sei do que precisam. E nós sabemos aqui, por exemplo, o exemplo que foi dado na matéria, que é o exemplo factual que você falou, maconha, ela deixa rastros, ela deixa cheiro, ela deixa a pessoa diferente. Então, assim, os pais que são alertados, é preciso você subir o nível mesmo de conversa com o seu filho e averiguar, né? Para a gente não ter que precisar de uma diretora acabar fazendo isso. O problema é que aí esse problema vai se escalonando, porque de fato a Secretaria de Educação de São Paulo, ela é diretamente responsável, por mais que ela diga que não é uma conduta admissível, mas aconteceu num colégio estadual e a secretaria irá responder se os pais resolverem entrar na justiça, mas isso não apaga a infração do menor de ter consumido drogas em ambiente escolar. Você sabe que eu sou meio cri-cri, né? Dependendo do lugar que eu vou, eu fico olhando. Isso acontece com a gente que está acostumado a trabalhar com esse tipo de coisa, de conteúdo, né? Às vezes você dá uma olhada, vê se tem uma câmera escondida, né? Tem umas coisas meio estranhas. E é fato isso.
né, que a mente humana, às vezes, ela vai para um caminho, porque assim, o objetivo da câmera no colégio era identificar as atitudes erradas que estavam acontecendo ali? Pode ser. Mesmo sendo uma atitude errada, eu não tinha o direito de colocar aquilo, porque é ilegal, não é isso, Fabi? Não tem, nada justifica isso. Não existe esse direito. Não existe. Direito não existe. Não, você jamais pode violar a privacidade de qualquer pessoa. O caso fica mais grave ainda por se tratar de menor. Então, a gente tem um direito constitucional que a sua privacidade é inviolável. E se alguém violar, você vai poder entrar na justiça, judicializar, porque isso não pode. Acabou. Ponto. Ponto pacífico. Segundo, foi feito em conduta ali com menores. Isso agrava o caso. Terceiro, nós temos uma coisa que é muito preocupante, que se chama pedofilia. Boa. E imagens de lugares desse tipo, não estou falando que esse é o caso, mas a gente não sabe se depois essas imagens não são vendidas. Isso vai vazar, né? Infelizmente existe esse mercado negro aí, William. Então, é um alerta que sobe, um alerta preocupante. Não estou falando que é o caso dessa escola, mas se eu tivesse um filho nesse colégio, eu ficaria extremamente preocupada se as imagens da minha filha ali no banheiro não tivessem sido vazadas para outro fim. Olha, muito preocupante. Fabi, na quinta-feira, nós tivemos uma grande operação contra a pedofilia que cumpriu 13 mandados, mandados em 13 estados no Brasil e mais 6 países. Foi uma grande operação que nós tivemos essa semana. O Ministério da Justiça coordenou esse trabalho na quinta-feira, dia 30. Era uma operação contra a pedofilia. Esse é um problema sério das imagens que circulam. Então, só o fato de você guardar uma imagem ou assistir um vídeo com conteúdo de pedofilia envolvendo menores ou adolescentes, menor de idade ou adolescente, no teu celular, você já está no bolo. Você pode ser responsabilizado. Mandar isso para uma pessoa é pior ainda. Então, assim, existe sim uma parcela da população doente, ainda mais nesses aplicativos que circulam no submundo da internet, da Deep Web e para lá. Enfim, para todos esses doentes, e eu já disse aqui e repito mais uma vez, em relação à pedofilia, vem aqui Ô, irmão, aplica o projeto da castração química, faz andar isso em Brasília, identifica o pedófilo, dá uma injeçãozinha nele, entendeu? O ânimo dele vai baixar. E você conta pra todo mundo, não tem cura, né, irmão? O cara é pedófilo, todo mundo fala que não tem cura. Aí você fala, aqui mora um pedófilo e tá controlado pelo Estado. Castração química nele, ponto. Isso tá sendo radical? Não, o projeto não é meu, não, tá lá em Brasília. Os caras não são pedófilos? Não estão abusando de crianças? Estão comercializando esse tipo de produto? Então, vamos lá, identifica a injeçãozinha nessa galera que foi identificada, comprovou, é pedófilo, é doente, dá uma injeção, e deixa lá. Agora, tem que soltar o projeto em Brasília. Fabiana Barroso, comentarista PAN, obrigado pela participação. Ela que de segunda a sexta-feira está com a gente no Headline News aqui na Jovem Pan, falando sobre eleições, guerra. Comentarista PAN, obrigado, Fabi, bom sábado. Eu que agradeço, muito obrigada e bons sábados a todos. Obrigada, William Travassos. Beleza, tamo juntos. Vou pro intervalo e volto já. Deixa eu mostrar aqui, dá pra mostrar aqui rapidinho? Deixa eu mostrar, Rosinha, peraí. Aqui, ó, rapidinho. Cadê ela? Não, depois do intervalo eu vou mostrar uma pessoa. Ela tá aqui há um tempão, estão tentando achar ela e de repente você viu ela andando aí pela sua rua. Esse é o Flagrante. Você tá de olho na PAN, né? Eu sou o WD, vou pro intervalo rapidinho. Deixa eu achar a menina que eu vou te mostrar quem é que eles estão procurando. Segura um pouquinho, rapidinho, vai e volta, vamos lá. Flagrante. Estamos de volta com o Flagrante. Caramba, quantas mensagens. Que legal, turma. Obrigado aí. Um abraço para você do norte, do nordeste, sul do país. Alô, rapaziada do Paraná. Galera do Rio, São Paulo, muito obrigado pela audiência aqui no Flagrante. Eu sou o William Travassos. Me acha aí nas redes sociais, @WTravassos, ou então entra aí. W Travassos. Ou então no WhatsApp da PAN, no 931 17 0620. Eu tava procurando, achei. Rapaz, digitei o nome dela aqui. Ela tá um tempão, né? A Sandra Sapatão. Roda aí, ó. Ó a Sandrinha aqui. A Sandra
Homicídio qualificado. Tá vários artigos assim. Associação para a Produção e Tráfico de Drogas. Ela era da região lá do Jacarezinho, favela do Jacarezinho, gerente do tráfico de drogas. Rapaz, ela é de 1965, eu sou de 69, ela é mais velha do que eu. E ela tá com essa bronca há muito tempo. Ela foi presa em Saquarema, olha o histórico dá uma olhada no histórico da Sandra, mano. Olha isso aqui. Bandida, procurada e precisa ser envolvida na morte do soldado da Polícia Militar, o Michel Lima Galvão, em 2017. Então, senhores, ô Sandra, estão te procurando. Então, vamos lá. Dona Sandra Sapatão, procurada por homicídio qualificado. Tá aqui, ó, o vulgo dela, a senhora Sandra Helena Ferreira Gabriel. Está no site Procurados do Rio de Janeiro. Se você tem informações do paradeiro dessa senhora, 2253-1177. Meu filho, eu não escacho ninguém que é pra não ser esculachado, mas estão te procurando e já tem tempão, tá na hora de você aparecer. Vamos lá, então, o que houve? Quê? Você é louco, o que macaco afiou? Mas que é? O macaco afiou uma faca? Num parapeito do prédio? Que vocês estão doidos? Para, não. O quê? Tem a imagem? Então, tá bom, vai. Roda aí que eu quero ver. O macaco tá com um facão. Mexe agora com ele. Ele pegou o macaco. Mas facão? Ele tá amolando. Mexe agora com ele. O pior é o cara falando. Mexe agora com ele. Esse animal vem chamando a atenção devido aos crimes que ele comete, rapaz. Segundo os moradores do condomínio, o macaco prego já furtou diversas residências. O objeto que ele mais gosta de pegar, sabe o que é? Não, que banana. Não, Rosinha. Sabão em pó. Sabão em pó, roupa e comida. Mas, ó, seus dias estão contados, hein? Prenderam o macaco. Prenderam o macaco ladrão. Ele é do município de Corrente, no interior do Piauí, e agora será responsabilizado com o máximo rigor da lei. As equipes do Instituto Chico Mendes, essas equipes foram acionadas para resgatar esse bichinho. E após passar mais de uma semana invadindo casas, quebrando telhas e furtando objetos, ele foi capturado. Chico foi resgatado por equipes do Instituto Chico Mendes e pela Secretaria de Meio Ambiente do município de Piauiense, e o animal vai ser levado ao Ibama da capital, Teresina, onde vai passar por uma reabilitação antes de ser devolvido à natureza. Eu fico imaginando ele sentado olhando, pô, eu já tava pegando uma banana, um sabão em pó, né, mano? Ô, Rosinha, prenderam o Chico, Rosinha. Será que eles vão achar a Sandra aí? A gente já pode ir embora? Tô doido pra andar de moto, Rosinha. Vambora, então? Tá na hora? Ah, entendi. Ah, como é que é o negócio? O que é, Ana? O vídeo que eu mandei do cara que comemora, o cara tá falando, cadê? Não sei, mostra aí, cadê o cara da rotatória aqui fazendo gracinha? Ah, olha que legal, olha esse cara aí, ó. Ele tava, o que eles falam, racha. É o pega, ele tava lá com o carrão dele, botou os amiguinhos, falou, aí, vamos rodar! Roda, roda, roda e avisa. 1 minuto, não é o programa do Chacrinha não, meu irmão. É o bobo que tá rodando, rodando, rodando e vai, na hora de sair, bater de frente com a rapaziada do patrulhamento. Explica agora, ô tonto. Explica, aumenta o som, Rosinha. Cara, quando nasceu pra ser otário, não tem jeito, né, mano? E a rapaziada aplaudindo agora. Não, ele veio, olha, aumenta o som, ele rodando lá, olha lá, ó. Cantando pneu. Um monte de criança ali em volta. E o malandro, bonitão, ele queria aparecer pra todo mundo. Ele quer dizer que é alguém, porque ele tem um carro e ele consegue rodar assim, sabe? Uma rotatória. E você vem com a sua família e se depara com um cara desse. Eu não sei se o carro era roubado, se não era. Ó, vou te dar uma ideia. Eu tava com meu pai e minha mãe, eu era moleque.
Meu pai tinha, acho que na época era um Chevetezinho. Falei só um abraço para a turma do Clube do Chevette, né? Essa rapaz, tem até um encontro dos carros antigos ali no Pacaembu. Um abraço para a rapaziada aqui em São Paulo. E o Clube do Chevette é um clube antigo. Meu pai estava passando em Vicente de Carvalho quando, de repente, ele foi parar no meio de um pega, sem querer. Tinha gente para tudo quanto é lado na calçada e os caras vinham com o carro e davam aquele cavalo de pau igual uns loucos. E o meu pai, com o seu chevetinho, com a esposa e com o filho atrás, e na época não tinha essa história de usar cinto de segurança. O meu pai foi atravessando aquela balbúrdia, aquela maluquice toda, e por sorte, um carro não atingiu a nossa família. Eu poderia não estar aqui pela irresponsabilidade e imprudência de um motorista que queria aparecer para aquele plenário. Isso era em plena luz do dia. Então, assim, esses jovens estão testando os limites com essas máquinas. Só que máquina quebra e quem paga é a família, com a perda de vidas. Então, oriente o seu filho. E se você tem alguma informação do paradeiro dessa rapaziada que gosta de fazer racha, de praticar um pega, denuncie. Se você tem informações do local, melhor ainda, é só ligar 190. Eu sou o WT. Tenho muita história para contar. Eu sou um jovem senhor com 5.2. Estou aqui na Pama. E não faço acordo com vagabundo. Bom final de semana. Bora, Rosinha! Pá. Vamos nessa que eu vou rodar de moto. Tô amarradão hoje, mano. Valeu, galera. Obrigado pela audiência. @WTravassos. Te espero nas redes sociais. O rolê vai ser bom, hein, Rosinha? Vou até comer uma lasanha de berinjela. Não gosta, não? Pô, é bonzão. Semana que vem eu te dou essa receita. Valeu, tchau, tchau. Flagrante. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.